Bem-vindos a mais um episódio da Ações em Companhia. Comigo estão o Pedro Barata e o Diogo Oi. Gonçalves. Bem-vindos, meus caros. Como é que é? Esta Como é que é, pá? semana, esta semana que passou, atrasámos um bocadinho porque eu tive de férias e eles não quiseram gravar sozinhos. Portanto, está a sair um bocadinho mais tarde, mas ainda bem, porque durante o fim de semana houve acontecimentos com fartura. Alguém nos quer resumir o que se passou? Posso ser eu. Isto não começou no fim de semana. Começou uns 2 ou 3 dias antes do fim de semana, na semana passada. Houve um banco que ninguém conhecia, até há 2 dias atrás, como dizia o Diogo. Poça. Talvez as pessoas que lá Pelo menos- trabalhassem. Sim, está bem. Ninguém conhecia fora ali do Silicon Valley. O banco, que até é um negócio muito, muito interessante e vou dizer rentável e com crescimento significativo, só que por causa de uma gestão de risco incrivelmente horrível, assim de um dia para o outro pifou. E isto basicamente foi o que aconteceu em 2 dias. Houve-se o rumor na quarta-feira, quinta-feira as cotações já estavam a cair à maluca, sexta-feira já não, já nem cotou, e durante o fim de semana o banco foi intervencionado pela Fed. Portanto, Quando, basicamente foi isto. quando dizes que E, e de, e de repente descobriu-se outro banco, não é? Que ainda ninguém tinha falado, pelo menos nos meus meios, que ao mesmo tempo também fechou, não é? De Nova Iorque, que era o Signature Bank, que, epá, pelo menos aí na Ribalta não tinha ouvido ninguém a falar dele e também foi de um dia, foi de arrasto, não é? Mas ias a dizer, Gonçalo, desculpa. Não, e fechou outro também na sexta-feira, mas bastante mais pequeno. A novidade do, Ci- do, do Silicon Valley Bank é que era para aí o número 14 maior Décimo do. sexto. É Décimo 16º? sexto. 16º maior dos Estados Unidos, portanto não é assim tão pequeno. Mas eu ia perguntar, quando o Pedro diz que a gestão de risco foi terrível, ao que é que ele se referia? Pá, aqui a ideia, isto era o tema que íamos falar hoje, mas provavelmente se calhar vai ser o tema único. Ahm, Se calhar explicar um bocadinho o que é que o banco faz. Portanto, este banco foi criado em 1983, portanto, já era um banco com alguns anos. Curiosamente, foi uma das coisas. Eu tive a ler muita coisa no fim de semana. Infelizmente não tive tempo para estruturar aqui a apresentação, mas uma das coisas que achei muito curiosa é que o banco criado em 1983, portanto é da Califórnia, e nesse ano, na Califórnia, foram criados 72 bancos. Ou seja, apenas num ano, num estado americano, criam-se mais bancos do que num século em Portugal. É, é assim uma coisa estonteante. O Acho banco, que já se criou mais do que 83 bancos em Portugal, não, num século, estou a dizer num século. num século, ok. Se olhares para o século XX, para o século atual, 21, né? Quantos bancos é que foram criados? Para aí 3 ou 4, se tanto, não é? Portanto, e isto é uma crítica que eu estou a fazer taxativamente à regulação europeia, que impede a criação de novas instituições financeiras, não só bancos como seguradoras. E cada Dificulta, vez não mais é? existe, dificulta imenso, e cada Sim. vez mais há uma concentração, a tendência é para concentrar, porque criar é praticamente impossível, porque o conjunto de requisitos é tão grande que deixa de ser economicamente viável um investimento num novo banco ou numa entidade financeira que isto depois a longo prazo é muito mau. Ah, Nós mas temos, no. temos tido Revoluts e Bigs desta vida. Isto por acaso não são portuguesas, são sucursais e já Não, é o uma Big, grande o Big é ajuda. português. Não, o Big tens razão, a Revolut não. Mas o Big é do século passado, o Big já existia no século XX, não é deste ano. Só para terem uma noção, a Porquê que é Bolsa mau não haver Portuguesa. novos bancos, mano? Porque é que é mau? Já te digo, só antes que me esqueça. No século passado, tipo nos anos 80, a quantidade de bancos que havia cá em Portugal eram mais de 100. E mesmo havia BVL.
portanto, antes de ser Euronext Lisboa, tinha um índice financeiro, onde tinha bancos e seguradoras. Porquê é que é mau? Acima de tudo, por falta de concorrência. Mas os Hum, retornos são tão baixinhos, parece que eles estão a concorrer à Lá séria. está. Não, os retornos são baixinhos por causa do conjunto de exigências que os reguladores, para garantirem a solvabilidade das instituições financeiras, colocam. Mas olha, mas Ah, repara, se os retornos são tão baixinhos, eles não conseguem ter retornos que remunerem o seu capital. Mais bancos não ia resolver, não ia fazer uma pressão nos preços, porque eles já estão tão entalados e estão. Ia fazer aí tenho muitas dúvidas disso, porque pelo menos na ótica do consumidor, se calhar já não ficava escandalizado se houvesse muita concorrência em pagar as comissões que os quatro big banks portugueses cobram, os quatro ou os cinco. Mas Ah, lá está, mas tens opções fora de Portugal, sim. consegues servir-te de um. Agora começas a conseguir. Se bem que as coisas também não são assim tão lineares. Eu dou-te um exemplo. Eu fui analista já há muitos anos na DEC, na Proteste Invest. E houve uma altura, se calhar vocês já não se lembram, uma altura antes da crise financeira, ou depois da crise financeira de 2007, 2009, havia um banco cá em Portugal, já não sei o nome do banco, mas o banco era ucraniano, mas a licença era de um país báltico. Ou era a Letónia ou era a Lituânia, era um dos dois. Tinha taxas para depósitos a prazo muito superiores às da concorrência portuguesa. Pá, imaginem, se na altura as taxas normais eram para aí 3%, as daquele banco eram para aí 7 ou 8%. Pá, toda a gente aquilo fazia sentido aplicar naquele banco. Aquele era um banco que só tinha para aí dois escritórios, um em Lisboa, na Almirante Reis, e outro acho que era no Porto. Fazia Ah, sentido só olhares para a caixa, para a taxa, não é? Sim, sim, mas havendo garantias, havendo a garantia para uma ótica de depósitos a prazo, fazia sentido numa ótica de cliente, sem olhar para as plantas, não de investidor. Mas a Havendo a garantia garantia de 100 mil euros, cara, da Lituânia. é aí que eu vou chegar, é aí que eu vou chegar, porque na altura ainda não havia uniformidade dos critérios a nível europeu, mas a Lituânia garantia, acho que era a Lituânia, só que portanto, nós, na altura, era analista, tinha que fazer um trabalho antes de propor a recomendação aos clientes da Proteste. Pá, contactei duas vezes o regulador da Lituânia para saber se aquele banco estava registado, se tinha licença, se em caso de falência, qualquer coisa, se eles garantiam os depósitos a prazo e em contantes. Pá, até hoje estou à espera que me respondam, o regulador. Nem por e-mails, nem por telefone. Portanto, onde é que eu quero chegar? Isto é muito bom, é muito bom uma pessoa abrir contas em bancos domiciliados noutros países, mas se alguma coisa correr mal, a pessoa depois tem que se meter no avião, tem que ir para lá. Portanto, não é como ir ali bater à porta da CMVM. Ah, 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 é só. Epá, isto foi uma experiência real. Depois acabámos por não, pelo regulador não ter dado, não ter respondido, acabámos por nunca recomendar aquele depósito a prazo ou aquela instituição financeira. ok. Eu, por acaso, acho que em termos de concorrência não teria benefícios de maior ter muitos bancos, porque lá está, não se nota pela rentabilidade que os bancos que temos têm, que eles estão a exercer um poder gigante. Talvez agora um bocadinho nas Quantas comissões, algumas comissões? comissões. Como tens comissões? Qualquer comissão de um banco, aquilo Mas, eu vou-te chamar, eu tenho que ter cuidado com o que digo. mas quais são as Vou comissões chamar que que aqueles mais, são altamente exageradas. Já. mas quais são as comissões que mais te incomodam? Epá, não me incomodam porque eu já não tenho já não tenho conta em nenhum dos grandes bancos. Portanto, Vês? Pronto, lá está. Porque mas não... pronto, mas se calhar, mas se calhar tive mais tempo para mudar de banco mas lembro-me que os custos de manutenção da conta, mesmo quando tens lá 30, 40, 50, sim, valores saldos razoáveis, e mesmo assim obrigam-te a pagar comissões de manutenção da conta. É mudar para o banquinho, ter umas caras. Estás a fazer. Então, há bancos portugueses sem ser com sucursais, e esses sucursais também funcionam bem. Ok, Tens pena. ok. Mas Há vamos vários bancos. voltar ao Sim, tema, ao estamos a tema fugir um original, bocadinho. aqui Nesse da aspecto, falência.
sou um velho do Restelo, meu. Sou cliente da Caixa. Meu. Ui. E, e, Desde, pa- e pagas Epá, tu as deves pagar comissões em de manutenção. comissões, tu num ano deves pagar em comissões bancárias mais do que eu pago para aí em 5 ou 6 anos. não sei, mas eu não pago muito, não, não é significativo. Eu pago 3,90 acho eu, por mês. E eu que sou muito frugal, mas, pá, mas lá está, não é por aí que faz a diferença. E ela Ahm, aí tens o salário a cair. sim, sim, sim. E pá, isso, se bem que na verdade acabo por ter lá pouco dinheiro, porque depois o meu dinheiro acaba de estar nas outras contas, mas é sempre a minha conta base para as outras contas todas. E é um banco default, não é para mim? Porque eu acho que é um bocado igual em Portugal, mas sim, mas acaba por ter uma segurança extra, não é? Ahm, agora, Especialmente agora que parece estar a ser muito bem gerido. O Paulo Macedo tem feito um trabalho notável. Está a gerir o banco como se fosse privado, portanto, isso está-se a ver nos retornos. Não está a gerir o banco como eu imaginaria como um banco público fosse gerido, que é para os seus clientes. Sim, claramente. Não, ele está a fazer um ótimo trabalho, tá? Aliás, estás a dizer tudo. Ah, aliás, foi por causa do aumento das comissões que achei que aquilo era um exagero que eu fechei a conta na caixa e foi já com o Paulo Macedo. Perderam um cliente, mas só estão a ganhar muito mais, portanto, a gestão é louvável, não é? Nenhuma crítica. E o tema original, então, fechou este banco porque houve uma corrida aos depósitos, não é? Acho que esse é um ponto relevante. O pessoal começou a duvidar um bocadinho da capacidade do banco fazer parte aos depósitos. Convém lembrar que nos Estados Unidos há um fundo de garantia de depósitos, tal como em Portugal, mas nos Estados Unidos 250 mil. é até 250 mil. Acontece que este Sim. banco tinha alguns clientes com um bocadinho mais do que isso, não era? A maior parte dos clientes, porque este banco tem a particularidade que tem um nicho de mercado, e o nicho de mercado é Venture Capitals. Como é que isto funcionava mais ou menos? Portanto, uma Venture Capital, uma empresa, faz um levantamento de fundos para um projeto, para uma startup que está a ser lançada, portanto, conseguem captar os fundos que pediram, normalmente sempre na casa dos milhões, e depois não gastam logo o dinheiro, portanto, têm que depositar o dinheiro. E depositam também normalmente à ordem, porque depois vão, à medida que vão ter necessidades, portanto, com base num plano, num business plan que está previamente preparado, e sendo uma startup no normal, nos primeiros anos, é que tenha resultados negativos. Portanto, o dinheiro está à ordem para ir sendo usado à medida das necessidades correntes das startups. E isto é uma escala brutal. Portanto, praticamente a maior parte dos clientes eram nesta linha. E 200 não sei, bis, 200 bis de depósitos, não é? E que destes 200 bis, 44, salvo erro, tentaram, deram ordens para retirar 44 bis na sexta-feira. E isso foi o que esta levou não, na ao quinta. fecho. Na quinta. Foi na quinta. Eu acho que foi quinta. Ah, eu li algures que aquilo tem que recuperar, mas era tipo, era uma média de 1 milhão de dólares por segundo. Era assim uma coisa. Ah, e isto claramente uma corrida. Porquê? Porque depois, como estas empresas ah, tinham um funding, os depósitos à ordem muito acima dos 250 mil dólares, no rumor que o banco podia fechar, foi logo tirar de lá o dinheiro, não é? Antes que seja tarde demais. fala-se Portanto, muito isto, disso, não é? De uma má gestão de risco da parte do banco, não é? Mas é pá, sim, qualquer banco, se tiver 25% dos depósitos a tentarem sair de um dia para a noite, meu, claro, não tem capacidade para os pagar, não claro. é? Agora, Não, aqui a é claro que questão é não. o que é que levou a este rumor, porque já houve um histórico até quarta-feira, que a maior parte das pessoas não sabia. Houve na quarta-feira, o que deu asa a isto foi uma decisão de aumento de capital do banco. E foi o que é que deu origem, tanto o erro na gestão de risco é perceber o que é que deu origem a este aumento de capital que está por trás. E aí depois começa-se a investigar e a analisar, e a gestão de risco foi inacreditavelmente.
péssimo. Até eu, quando estava a ler alguma das coisas, porque este fim de semana, nas redes sociais, a única coisa que aparecia era isto. Portanto, li N coisas e, epá, às vezes até estava a ver, mas eu estou a ler bem, será que isto é mesmo assim? Porque qualquer Então, mas o que juro. era? Pá, basicamente aqui a questão central é. Depois há várias questões técnicas, mas a questão central é em instituições financeiras e na banca, em seguros também é a mesma coisa, mas uma lógica um bocadinho diferente. Tem que se fazer o. Agora vou dizer os termos em inglês, porque português às vezes esquece. O matching, portanto, entre ativos e passivos. O que é que aconteceu aqui? Portanto, imaginem, este banco tinha muitos depósitos à ordem. Curiosamente, uma das razões da crise é que o banco estava a crescer muito e depois não tinha capacidade de emprestar. E normalmente o que acontece é os bancos têm depósitos à ordem e emprestam a uma taxa mais alta e ganham no spread. Isto é o normal. Este banco, como o foco deles não era conceder crédito, portanto, não muito pouco crédito, decidiu investir em produtos financeiros garantidos, portanto, AAA, de acordo com a legislação. O problema é que, para terem uma rentabilidade superior, decidiram investir a grande maioria da carteira em obrigações do Estado americano e outras, mas com durações, com maturidades a 8, 9 ou mais de 10 anos. E quando do outro lado tens valores à ordem, ou seja, liquidez que pode ser levantada a qualquer momento, isto não bate. Isto, quer dizer, qualquer analista mais júnior sabe que isto não bate, Mas, que é um disparate ao tempo. em pushback podemos ver que todos os bancos são um bocadinho assim, não é? Qual é o banco em português em que tem Ah, depósitos que cumpram com as maturidades das hipotecas que têm? pá, se calhar devia, nunca tive a olhar, mas pelo menos em períodos de 5 anos, Não, 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 isso é feito. não é de todo. Pá, Tu olhas para um balanço de um BCP e quase 90% dos depósitos está à ordem, nem sequer está a prazo. Mas tu olhas para o lado dos empréstimos e para 50% é hipotecas e o resto está emprestado a empresas. Mas não há aqui um matching. ok, isso é uma questão, isso é aumentar o risco. Pois, obviamente, os reguladores põem mais, exigem mais colaterais e mais garantias de capital. Isso, se calhar, também é uma das razões porque depois as rentabilidades são tão baixas com as garantias que depois tens que dar. E a legislação europeia, como eu disse há bocado, Eu acho que aqui é um ponto é muito mais exigente. relevante. Um ponto muito relevante é que no caso do BCP, por exemplo, há muitos depositantes e são sobretudo retalho. E nem, e se olharmos para trás, para a história, nem em 2011, quando Portugal estava a atravessar uma crise financeira e o banco fez uma série de aumentos de capitais e teve em vias de ir à falência, nem aí houve uma corrida aos depósitos, o que é incrível. Não houve no BCP, não houve no BES, porque lá está, há uma inércia gigante e o retalho Não, mexe mas muito. aqui é diferente. Aqui é diferente porque aqui estás a falar de empresas, estás a falar de Exato, institucional. exato. Essa é crucial, é É, uma diferença crucial. É que no E caso. depois outra coisa, eu não sei o balanço do BCP nem dos outros bancos portugueses, mas quer dizer, eu não acredito que os empréstimos tenham durações de 10 anos. certeza que os empréstimos têm Tem, durações muito menores. não, tem muito mais, tem muito mais. Em média terá mais do que isso, porque há uma componente muito grande de hipotecas. Portanto, e as Ok? hipotecas, a maior parte das hipotecas são feitas a 30 anos. Mas pelo menos tem que ter cobertura de taxas de risco, não? Não, pronto, a grande diferença é que os bancos portugueses. Porque isso foi outra questão. Desculpa, isso foi outra questão, é que portanto, eles puseram tudo. A grande maioria da carteira está a longo prazo, longo duration, e não fizeram hedging de taxa de risco, portanto, taxa de juros, desculpa. E isto estava a correr muito bem enquanto as taxas de juros estavam baixas. De repente, o Banco Central, por causa da inflação, decidiu subir, reverter o ciclo monetário e subir as taxas de juros, e ainda por cima de uma forma muito acelerada, e o impacto nos capitais próprios, porque nem foi na rentabilidade, porque depois isto é a parte técnica, fez com que, de repente, eles, apesar de terem resultados positivos, de repente ficaram insolventes, porque não
precisavam de vender as carteiras de longo prazo. Depois aqui a parte técnica é que a legislação permite que as carteiras ou sejam consideradas assets to sale, portanto, ativos para venda. Se forem ativos para venda, têm que ser contabilizados ao valor de mercado. Portanto, isso que acontece? Acontece, portanto, se as taxas de juros estiverem a subir, os preços das obrigações estão a cair, e como estão a cair, aquilo tem efeito direto na demonstração de resultados, portanto, e automaticamente está a perder resultado. Mas existe outra possibilidade que é se a empresa disser que O esta banco. carteira vai até o banco, disser que é o hold until the maturity, portanto, só vende na maturidade, não vende, portanto, leva até à maturidade. A legislação permite, para garantir que não haja tanta turbulência em termos de resultados, a legislação até faz todo o sentido, permite que não vá a P&L. Portanto, imaginemos que uma obrigação está a cotar a 90 e na maturidade chega ao 100. Portanto, aquilo é escalonado durante um determinado conjunto de anos até chegar ao 100, efetivamente não vai ser vendido. E esse é o princípio. Agora, quando se põe tudo, ao grande parte em hold to maturity, com durations muito extensas, é quando do outro lado tens depósitos a prazo e tens o azar das taxas de juros começarem a subir e tens o azar de serem clientes institucionais, não, é estar a pedi-las, não é? Essa é outra questão interessante que eu estava a ler sobre a maior parte dos bancos mais pequenos e regionais. Pequenos que não são nada pequenos depois à nossa escala, não é? Mas é a dificuldade depois em havendo uma fuga de capitais para os bancos mais seguros, não é? Ou considerados mais seguros e maiores, a dificuldade que a banca nos Estados Unidos neste momento tem em poder competir por depósitos. Porque das duas, uma, ou lá está, ou tem muitos empréstimos em long duration, quer sejam bonds, ou quer sejam em hipotecas. Nos Estados Unidos, a maior parte deles fixa as hipotecas a 30 anos. E, portanto, houve muita gente a fixar as hipotecas a 2, 3% ao ano. E com as taxas de juros neste momento aos níveis que estão, os bancos não conseguem competir por depósitos porque se estiverem a cobrar e a Fed já está, portanto, as taxas de juros já estão quase nos 5%, se eles começarem a pedir 3 ou 4%, a remunerar os depósitos a 3 Spreads ou negativos. 4%, eles têm spreads negativos, portanto não conseguem competir e atrair dinheiro em prol dos grandes. E, portanto, essa fuga de capitais é um risco bastante considerável porque não há maneira deles depois atraírem esses depósitos a isso acontecer. E, portanto, é uma situação mesmo complicada se começar a haver risco, se as pessoas sentirem, não é, que vamos tirar o dinheiro daqui e pôr o dinheiro em sítios mais seguros. Aliás, é mais seguro e paga melhor colocar o dinheiro no Tesouro Americano. Então agora, que como eu mostrei-vos no outro dia, a curva das yields americana está completamente invertida e é um ano, agora baixou um bocadinho por causa disto, mas é um ano está mais ou menos a 4,8. Portanto, é o procedimento normal, é resgatar os depósitos a prazo e comprar obrigações de curto prazo americanas. Sim, Mas o efeito foi tão grande, o efeito foi tão grande que no espaço de 2 dias, as yields a um ano passaram mais ou menos, agora estou a falar de cor, de 5,25 para 4,70 ou 4,60. Agora não tenho aqui os valores, mas foi uma brutalidade. Foram ali 2 dias, porque é toda a gente a comprar dívida pública de curto prazo americana. Inclusive os institucionais. Não é só o retalho, mas também os institucionais, porque eu diria que, assustaram-se, então deixa reduzir eu a diria que duration. principalmente os institucionais. Mas essa é uma diferença muito importante entre os bancos norte-americanos e os bancos europeus, principalmente os ibéricos ou os de Portugal. É que os empréstimos estão todos, a grande maioria, a taxa fixa, enquanto cá estamos a taxa variável. Portanto, é mais fácil para um banco português começar a competir com depósitos porque também está a receber mais do lado variável. Não é? A Euribor está agora a quase 4, portanto,
se pagarem um pouco menos de 4 já conseguem atrair bastantes depósitos, ou pelo menos competir com o Estado português, que paga 3 e tal. Mas isso é curioso porque o Estado português está a pagar neste momento aos 3,5 em certificados, e neste momento os depósitos a prazo ainda estão, já começam a subir para 2%. Um ao outro, mas ainda estão muito. Pá, o gap realmente, a tal inércia que tu falaste, pá, qualquer pessoa do retalho nesta fase só tinha que tirar dinheiro à ordem ou depósitos a prazo na banca e pôr em certificados da Forro. Sim, O gap é tão grande. lá está. Mas lá está, é a tal inércia de haver muitos e pequeninos e que, no caso imagina, é pública, quando tinham algumas empresas neste banco, no Silicon Valley Bank, e havia empresas o Roku tinha 400 milhões. Portanto, é normal que tu, com 400 milhões, tentes optimizar um pouco e ganhares mais 2% em 400 milhões faz muita diferença do que se tiveres, imagina, recebes o teu salário, olha, como o Diogo faz. Não faz muito sentido estar a optimizar o balanço que tem para os gastos mensais que ele tem na caixa. Tipo, não vai estar a fazer shopping around para ganhar mais 1 ou 2% em balanços que vão ser gastos em semanas. Claro. E esta inércia para a conta do dia-a-dia é o que protege um bocadinho os bancos de retalho. Mas, lá está, aquilo que eu me ia focar era também o facto de a maior parte do ativo dos bancos em Portugal beneficiarem deste aumento das taxas de juros, enquanto nos Estados Unidos isto não é bem assim. Só os novos empréstimos é que beneficiam e os antigos estão ali àquela taxa fixa. Epá, eu não sei como é que os bancos fazem, mas o normal, ou pelo menos a teoria, eles deviam estar seguros, portanto, se eles propõem uma taxa fixa, deviam estar seguros com um produto qualquer para cobrirem o aumento de taxas de juros. Portanto, provavelmente tem ali um swap em que recebem, se as taxas de juros subirem, pá, de certeza, porque isto é a gestão básica de um banco. Mas se fores ver o relatório de contas dos bancos, não é assim que funciona. E eu acho que não é assim que funciona. Bom, pelo menos os bancos não fazem isto. Eu fui ver mesmo de bancos sólidos como por exemplo, a JP Morgan. E eles não fazem isto porque, como estavas a dizer há bocado, estes empréstimos funcionam muito como um L to maturity. Quando tu emprestas uma hipoteca, pões no teu balanço a custo e independentemente do movimento das taxas de juros, aquilo fica a custo amortizado e fica sempre assim. Enquanto se tu fizesses um derivativo, todo o movimento do valor do derivativo ia à P&L e à Sim, capital e mas aí causava muita volatilidade. não, mas aí também tinhas de pôr os dois lados em PNL, não é? Não tinhas Mas só não um, podes, mas os mas dois não, lados. sim, mas Ah, tu não fazes não, uma hipoteca e não, metes a não. fair value. A questão epá, mas isso tem a ver com gestão, porque As se tu hipotecas não há puseres em hipótese. asset to sale, Mas a hipotecas decisão não de é pôr em essa. asset to sales é tua, é da entidade financeira. E depois pode levar aquilo até à maturidade. Mas, Ah, mas uma hipoteca, e é o spread a funcionar. não pode estar em asset for sale porque não é uma obrigação que. Pode, então não pode. Então, então isso é o que os bancos fazem. E Não, isso é precisam de securitizar Não, não. primeiro. Exatamente, fazem securitização, depois vendem portfólios de dívida. E Pronto, isso, mas lá está. Mas podem fazer. mas não se faz isso, nenhum faz isso. Faz. Eu trabalhei na White Star. Bem, o que ia dizer parece que trabalhei em todas as empresas e mais algumas. Mas a White Star é uma das empresas cá em Portugal que faz muito isso, que fazem gestões de portfólios de dívida. Portanto, e todos os bancos portugueses fazem isso, todos. BCP, Caixa, BES, Ok. BPIs, fazem tudo. Montepio's. Quando eu digo que não se ah, faz, é que não se faz de um ponto de vista que seja material no balanço dos bancos. não, Ou seja, fazem porque aquele são pools de empréstimos, não é um empréstimo. Põem tudo em package e depois securitizam e vendem. Mas isso faz-se muito. sim, mas Ah, não se faz de uma maneira em que as flutuações do preço dessas hipotecas influenciam o balanço dos bancos. De qualquer das formas, é isto giro depois é ver. pelo bolo. Isto depois é pelo bolo. Porque aquilo, com o banco, pelo menos é o que diz a teoria, o que o banco devia fazer era apurar para cada mês
conjunto de responsabilidades que tem e o conjunto de ativos que tem para cada mês, sei lá, para daqui a 3 meses, daqui a 6, e se houver gaps, cobrir o risco. Porque depois isto, alavancado, isto pode ter consequências muito desastrosas, não é? Mas pronto, eu acho curioso que tu achas que seria tão fácil. Não é assim tão fácil, não vou dizer que é assim tão fácil. Agora, é por isso que há equipas de risco em todos os bancos, não é? Pronto, mas olhando para um banco que até tem navegado esta crise com bastante bem, por exemplo, o JP Morgan, tu vais ver o balanço do banco e o mark-to-market daquilo que eles têm em amortização, ou seja, a custo no balanço e o valor real, e só o segmento de hipotecas e de held to maturity limparia 25% dos seus capitais próprios. Claro que é muito diferente do caso do Silicon Valley Bank, em que limpava todos os capitais próprios. Portanto, aqui a posição relativa é muito importante. Isso é sem dúvida. Mas aí depois há aqui a questão que é para também se perceber o impacto. Por exemplo, o Sylvan Bank, ele tinha uma duration de mais ou menos 9%. Isto significa 9, desculpa, uma duration de mais ou menos 9. Isto significa mais ou menos que, havendo uma variação de 1% na taxa de juros, o impacto é 9% na carteira. Com isto alavancado, depois a dívida, eu já não sei quanto é que era a alavancagem, mas imaginemos que se a dívida for a alavancagem de 10, portanto, uma variação de 1% na taxa de juros tem um impacto de 90% nos capitais do banco. Isto é uma loucura. Isto é uma loucura. Portanto, basta haver pequenas oscilações, e neste caso não foram pequenas, foram grandes, para isto acontecer. Teoricamente, a forma que os bancos encontraram-se por ser era ter isso sem fazer o mark-to-market, não é? Isso corria tudo bem se não houvesse corrida aos depósitos. E lá está, correr tudo bem, se não houvesse a corrida aos depósitos, e acima de tudo, e aí continuo a achar, se olhares para a carteira dos ativos desta instituição financeira, vais ver que está tudo em durations de 8, 9, 10 ou mais. Ou mais. Portanto, pá, o impacto de taxa de juros é brutal. É brutal para uma empresa que até estava a crescer. Aliás, acho que já disse isto. Um dos incentivadores desta crise foi eles terem triplicado o montante à ordem nos últimos 2 anos. Sim, A eles receberam indústria de muitos private equity depósitos, e de venture capital, exatamente, durante, estava a crescer durante há muito 2020 tempo. e 2021 e tiveram que alocar a algum lado e quiseram ganhar um rendimento extra. E isto foi uma pescadinha de rabo na boca. Foi. Diogo, E depois eu estou a ocupar muito tempo, só dois comentários. Um é, se olharem, eles dizem, pelo que eu li, as yields de maturities deles, da carteira, está mais ou menos em 1,7 a longo prazo. E se olhares para a dívida americana há 10 anos, as yields a 10 anos, em termos médios, a média a 10 anos é para aí, não sei de cor, mas deve ser para aí 4%. Portanto, eles estavam acho que é mais, muito, acho que é mais. Acho que é até quase mais, 5. então ainda pior. Depois ainda é pior. Portanto, o gap face à média era uma brutalidade. Portanto, Sim. tu investes tudo num termo, ainda por cima, Não, não. completamente. Já aqui, já Completamente. estava nos 4%, está nos 3,5%. Pronto. Estava nos 4% sexta-feira. Esta queda É. foi tipo em 15 dias. Não, mas eu estou a dizer em termos médios. Médios nos últimos 100 anos, uma coisa assim. A média das yields a 10 anos. Em termos médios, não estou a dizer. Ah, se comparas a yield do momento com a da média. E, bem, claramente eu não sei, nos últimos 100 anos, a yield média há 10 anos das OTs americanas, pá, não sei se é 4, se é 5, se é 6, mas Mas eu acho, claramente um eu 70 é acho que não muito podes abaixo da comparar, média. não podes comparar a 100 anos, mas tens de comparar Está bem, a mas 10. se não quiseres 100 anos, tudo bem, porque são níveis completamente diferentes. Se quiseres os últimos, pá, É que pelo os menos últimos 30 10 anos, deve estar aí no 1% ou 2%, está bem, na tá verdade. bem, mas lá está, mas isso é estás a assumir que vais ter sempre taxas de juros negativas, pá. E ainda por cima depois não fazes o hedging à taxa de juros, que é. Não fazes o edging porque depois isso vai ter um custo que vai comer o tal 1,70 das yields que eles tinham na carteira. E depois não digo mais nada. E outra coisa
um extra. Pelo que eu li, eles tinham uma responsável de risco que saiu em março do ano passado e depois eles só contrataram alguém agora em janeiro de 2023. Portanto, aparentemente, pá, acho isto muito esquisito, mas aparentemente aquilo estava em. ah, hum, pá, não sei que não havia um responsável de risco. Não faz sentido nenhum, não é? Então, o Mas agora, banco. mais interessante ainda, porque esses já foram à vida. Mais interessante é. Mas é que são os próximos, não? Mas antes de passarmos aos outros bancos, Diogo, eu ia te perguntar, dado que o banco faliu na sexta-feira e hoje é segunda, já sabemos o que é que o regulador fez. E pedia-te que nos explicasses o que é que o regulador fez e desses a tua avaliação a esta performance do regulador. Sim, sim, já comentei em privado e tudo. Basicamente, lá está, eles têm um fundo de garantia de depósitos lá nos Estados Unidos, que protege até 250 mil dólares, né, por depositário, e normalmente este fundo de garantias é subsidiado pela própria banca, não é? A própria banca é que paga um X, não é? É uma espécie de seguro, não é? Para garantir os depósitos na caso da falência de algum deles. E o que eles fizeram no domingo, portanto, ontem à noite, em Portugal, portanto, ao final do dia lá, foi pronto, para os acionistas e para os credores, etc., foram todos à partida wiped out. Eu acho que ainda tentaram arranjar uns compradores para o banco, mas que acabaram por desistir. Mas em relação aos depósitos, foram inteiramente protegidos, foram protegidos na íntegra, portanto, qualquer pessoa do banco depositário vai poder ter acesso ao capital todo que estava lá. Isto é bastante importante porque lá está, eu não sei de cor a média, mas a maior parte. Aquilo era um banco que na verdade tinha poucos clientes, e a média dos depósitos de cada cliente, eu agora não sei de cor o número, mas estava na ordem dos milhões, porque a maior parte deles eram empresas, inclusive havia empresas como a Rocco que tinha quase 300 milhões portanto, assim, dos maiorzinhos em dinheiro como depósitos. E esses 300 milhões eram O valor médio é 4,2 milhões. 4,2 milhões. Sim, e da Rocco são 487 milhões. Ok. E acho que era tipo 30% do cash da empresa, né? E era Era 26% de todo o cash da Rocco. E pronto, e esse capital foi todo protegido. E eu, a falar no grupo em privado, estava a dizer que não. Eu percebo porque é que eles fizeram isso, mas que não concordo com essa proteção, porque acho que não faz sentido. Lá está. Uma coisa é se tivesse um banco cheio de pessoas de retalho, não é? E estejas a tentar garantir, não é, os depósitos dessas pessoas. Outra são empresas, não é, que é suposto terem, lá está, equipas a gerir a maneira como guardam dinheiro. Pá, e não faz sentido absolutamente nenhum as empresas estarem expostas desta maneira a um risco que até eu, como privado e com muito menos capital, perco imenso tempo e preocupação, e tenho custos com isso, né, de tentar arranjar maneiras de me precaver em relação aos limites máximos e à maneira como os depósitos são protegidos cá na Europa. Portanto, eu acho que há uma espécie de um moral hazard, como se costuma dizer, nesta proteção, e até acho que houve muitos jogos de interesses de pessoas influentes, porque aquilo lá está, envolve muita gente de Silicon Valley e muita gente que acaba por ser influente, que fez muita pressão para que isso acontecesse. E acho claramente que, na minha opinião, foi um erro fazer isso e deviam ter sofrido da mesma maneira que qualquer outro interveniente, né? Não, eu acho que não é isso que queria fazer uma corrida aos depósitos na maior parte dos bancos. E, É porque o cidadão comum não tem mais de 250 mil dólares numa conta bancária, e se tiver, lá está, eu acho que mais facilmente se precavia do que estas empresas, mas que havia muita ligação e muito complô com o próprio banco. eu A meu ver, pessoalmente não partilho muito essa visão, porque acho que tu podes criar aqui do nada, e acho que foi a preocupação da Fed, e acho que a Fed teve muito bem. Podes criar aqui um evento sistémico, não é? Se a partir do momento tens entidades
26% dos ativos neste banco, pá, arriscas-te a arrebentar essa entidade do dia e começares a criar um evento sistémico. E depois imagina, se o. E aqueles que não têm e que pagam mais e que têm custos superiores porque se precaveram precisamente por isso. Lá está. Não, ok, Até pode sim, não, está bem. até não pode ser não pagar mais, pode ser até ir atrás dos juros que paga aquele depósito. E no caso do Silicon Valley Bank, até eles até davam, para ter estes depósitos, davam muitas regalias aos founders das empresas. Não é? Há Yeah. histórias que conseguiam financiamentos das suas hipotecas mais atrativos por terem a sua empresa lá com os depósitos. Portanto, quase aqui Bem, com uns Isso parques cá à em parte. Portugal, se calhar chama-se corrupção, ou anda perto disso, não? Mas não é bem uma Lá, corrupção, deve ser lobby, lá deve ser lobby, mas não sei se é uma corrupção, mas é como tu teres algum tipo de perks ou incentivos ah, dados de outra forma. Claro que isto aqui é um bocadinho dúbio se por o fundador da empresa decidir ter lá o dinheiro dessa empresa, pode usar isso como benefício pessoal para depois conseguir créditos mais atrativos. Sim, isso epá, é que poderá não ser inteiramente ético. Mas ajuda a explicar porque é que muitas destas empresas tinham tanto cash aqui neste banco, até porque aparentemente era mais atrativo e mais seguro ter este cash em treasuries, em T-bills, a 6 meses ou 1 ano. Isso é o que eu diria, lá está. A maior parte das empresas com muito cash é que nem os próprios money markets, né? Como é que se diz? fundos de mercado, fundos monetários. Exatamente, são seguros, não é? Se houver e em 2008 sentiu-se isso, houve ali durante um pequeno. Os fundos monetários tiveram durante montes de. Aliás, com as taxas de juros negativas, os fundos monetários tiveram anos e anos a pedir dinheiro. Não, sim, mas isso era porque as taxas de juros estavam negativas. Mas aí não há. Aí não é. O teu principal, o teu capital está seguro, não é? Tu já sabes é que estás a perder pelas Nos taxas de fundos juros. monetários não está. Nos fundos monetários não está seguro. Onde eles investem, está. Ah, O Fundo pronto. Monetário investe. Não, Imagina, há mas muitos. Diz? eles têm fundos. Se tu investires num fundo monetário, sei lá, em 2010, se calhar em 2020 ainda estavas a perder dinheiro. Não, mas não perdias o teu principal, a questão é essa. É como que. Perdias. Se investires se comprares unidades por participação de fundos monetários neste período de 2010, se calhar 2020, não sabes, para aí 2010 a 2015 ou mais, perdeste dinheiro, tiveste rentabilidades negativas. Sim. Imagina, Pegas o teu puseste lá 1 princípio. milhão e quando tiraste lá só tinhas 980. Mas isso para mim não é perder o principal. Não é? Perder o principal é eu empresto dinheiro, não é? E tenho juros negativos e perdi a parte dos juros. Mas é depois não me pagarem o dinheiro que eu pus lá, não é? É diferente. Mas basta teres um retorno negativo para perderes um bocadinho do principal. Exatamente. Exatamente. Sim. Mas pronto, either way, a questão é, uma das coisas que se diz e até a maior parte das pessoas e das empresas que têm grandes montantes, não é? Tem que se pôr esse dinheiro, não é? Obviamente em Treasury Bills, porque é a única coisa que é segura em caso de colapso iminente do sistema, não é? Porque, e no caso da Europa também não é assim tão certo, não é? Mas nos Estados Unidos, não é? O governo, as Treasury Bills é a única coisa que é inteiramente livre de risco, porque eles conseguem, eles vão-te pagar aquilo que tu meteste lá. Pode ser em troco de muita coisa, mas o teu dinheiro é garantido, aquilo que tu puseste lá é garantido que o recebas. E lá está. Não fazeres essa gestão, como estas empresas claramente não o fizeram e tinham a maior parte do dinheiro delas um depósito num banco, eu acho que é um moral hazard nós salvarmos esse capital e elas não terem que ter tido outras preocupações. Imaginas se fosse como estás a dizer, a quantidade de cada empregos que se iam perder. Não só das empresas, mas também das empresas que são fornecedores e clientes dessas empresas. Isso pode ser um risco sistémico. Não sabes? Então, Tens mas que avaliar. para isso não deixamos nenhuma empresa ir à falência e, Não. e A não questão damos é que estás a liberdade. dizer. A questão é que estás a dizer. São empresas saudáveis do ponto de vista financeiro.
Aqui a questão é que são startups. Não eram Isso- saudáveis. Não eram saudáveis. Se fossem saudáveis, tinham proteções ao seu Não, não, cabeça. não, não. Estás a falar das empresas, estás a falar dos clientes. Não, não estás a falar do banco. Estás a falar dos clientes. Estou a falar Sim, dos sim, ele clientes. está a falar dos clientes. É Os exato. clientes não eram saudáveis do ponto de vista financeiro, O porque negócio deles não é financeiro. O negócio deles é montar um negócio qualquer não financeiro. Isso é um negócio daquelas startups. O negócio de Ah, uma empresa devia ser gerar dinheiro e salvaguardar o seu capital. ah, e não. Quer dizer, depois até tens outra questão. Podias, por um lado, podias pôr em Treasury e depois tinha que se ver casa a casa. Aqui a questão é havendo. Porque a razão destes, como eu disse há bocado, a razão desta liquidez tem a ver com as Isto, tomadas de capital que as empresas tiveram, não é? Os levantamentos que fizeram. E depois, é suposto terem ali um plano de pagamentos. Portanto, aquilo podem ter necessidades de fundo de maneio 3, 6 meses. Agora, porem tudo à ordem, isso é numa instituição, obviamente, que em termos de risco é grave. E Se não é ao uma menos gestão. houvesse treasuries com diferentes maturidades. Sim, ok. Mas isto para mim toca num ponto, pode ser visto, e agora vou meter aqui um bocadinho de política e até há pessoas que até podem levar a mal, mas isto toca num ponto que é transversal à sociedade, que é do género. Imaginemos em Portugal, toda a gente faz, ou 90% dos créditos imobiliários são em taxa variável, não é? As taxas sobem a pique, que é uma coisa parva. E agora o governo vem e diz assim: olha, as pessoas não conseguem suportar estas prestações, vamos Uhum. apoiar as pessoas e vamos bonificar, não é, os juros ou ajudá-las Eu acho que isso não tem nada. a Epá, eu acho que pagar. isso não tem nada. Deixa só o Diogo terminar. Aqueles 10%, não é, que numa altura em que era claramente mais favorável fazer taxas variáveis, decidiram fazer taxas juras, tiveram a pagar mais, precisamente para se precaver, e depois chega a uma situação destas e é do género: "Epá, então, mas para que é que eu me precavi, não é? Porque outras pessoas não se precaveram e agora estão a receber, e eu andei aqui estes anos todos a pagar mais, e agora não acontece nada." Mas isto é mais genérico do que neste exemplo que eu estou a dar, ou no exemplo destas empresas que meteram lá o dinheiro. É um bocado transversal às pessoas que, tendo cautela com riscos, não é? Perdem tempo, perdem dinheiro e custos a precaverem-se, não é? Contra tempos mais difíceis e contra problemas. Pá, e depois as outras pessoas que não o fazem não têm prejuízo nenhum, não é? Portanto, é um bocado o desincentivo às pessoas a fazerem bem as coisas, não é? Pá, e a meu ver, eu acho que a coisa devia ter sido feita de outra maneira. Precisamente por isto. Mas também percebo que, pá, às vezes é um problema societário. Por exemplo, no caso da bonificação, também era muito difícil prever aumentos tão drásticos como os que houveram, e claramente há pessoas com pouca literacia e pessoas que também não tinham sequer capacidade de se calhar ao início. Portanto, há sempre ali um meio termo que possa haver. Agora, é uma linha difícil de fazer, porque depois estamos a prejudicar quem faz as coisas certas e bem feitas. Mas pronto. Aqui só uma parte. Percebo o que estás a dizer e no caso das taxas de juros até concordo. E, por exemplo, houve coisas em Portugal que eu pessoalmente se calhar não concordo, nomeadamente quando as obrigações do Banif, as obrigações do BES, muitas vezes deram-se garantias o Estado chegou-se à frente, se calhar não tinha que fazer para algumas coisas. Mas aqui no caso é que tu estás a dizer, estás a pôr em causa a confiança no sistema financeiro, porque aqui a questão é onde está a ordem. E de repente, se há aqui uma perda, tu podes pôr em causa a confiança no sistema financeiro, assim do nada. E Eu isso é um bocadinho diferente. percebo isso. Mas lá está. Todo o dinheiro à ordem acima de um determinado valor não tem garantia. Lá está. Isso é algo, é um dado adquirido, não é? Sim, À part- as entidades sabem e podiam ter feito uma melhor política de gestão. Ok, ok, aceito esse ponto. Mas também, ah, se por qualquer motivo decidiram não fazer, investir em treasuries, ah, imagina que têm que estar a. Se o Outra valor questão médio dos depósitos era 4,2 e sendo o limite 250, tinham que abrir a Ao, ao quantidade de pro- contas bancárias. Pá, é quase 20, não é? Não é 20, mas é eu, quase. e outra ao questão procurar um banco mais sólido.
Mas aí tens o mesmo problema, aí continuas com o mesmo problema. Este aqui era o 16º maior americano, não é? Mas claramente não Não era o era assim 16º tão mais pequeno. sólido na América. Não era de todo, não era de todo. Ah, mas até era um banco que estava a crescer, que até estava com bons resultados. Porque este banco, aliás, volto a dizer o mesmo, a razão de, uma das causas do estouro foi ter crescido demasiado rápido, não é? Diogo, há pouco ias comparar o que estava a passar com outros bancos e que, aparentemente, apesar do grande esforço da Fed em estancar a crise, garantindo qualquer depósito, não interessa o seu montante, mesmo assim parece que não o conseguiram fazer. Sim, eu ia só dizer mais uma coisa, que é, aqui depois entra a questão também de que eles se têm falado, que é, não é estas proteções que foram dadas aos depósitos não vão ser pagas diretamente pelo contribuinte, não é? Teoricamente, o que vai acontecer é a FDIC, que é o Fundo de Garantia, não é? Vão aumentar os custos e os próprios bancos vão acabar por suportar isto, não é? Agora, a longo prazo, isto acaba sempre por penalizar, não é? De alguma maneira, o consumidor final, porque se estes custos vão ser superiores para os bancos vão eventualmente repercuti-los, não é? Por todos os clientes, mas pronto. Um, Mas, sim, mas antes disso ainda há outra forma de financiar, né? Porque ainda só é vender o portfólio do banco, que apesar de não ter tanto valor como está em livros, tem algum valor, e aliás, as treasuries são muito fáceis de vender com um haircut pequeno, ainda só é vender os empréstimos que esse banco tem, e vais limpar todos os credores que não estão secured, ou seja, que não têm colaterais associados ao seu crédito e que não sejam depositantes. Portanto, fazendo algumas contas, percebia-se que conseguias, com o balanço, ainda assumindo alguns haircuts fortes, cobrir 80% dos depósitos. De qualquer das formas, havia 20% por preencher que pronto, vai a custo do sistema. Mas não é assim um grande custo do sistema. Nós, com o novo banco, tivemos um custo muito, muito superior em cada contribuinte ou em cada depositante em Portugal. É isso, eu acho que esses 10 ou 20% seria quase um. Lá está, é um castigo, seria um castigo menor, na minha opinião. Acho que é um bocado de género. Não era destrutivo para a empresa, ou se realmente fosse destrutivo para alguma empresa, pá, é porque a empresa também já não estava bem. Portanto, se 10% Mas do. isto são startups, não é? Epá, Startups no início não são muito rentáveis. certo, epá, olha, então, mas a maior parte das startups também já vai à falência, né? Portanto, a verdade é essa. Ok. Comecem do zero e aprendam com isso, né? É fechar a empresa e fazer uma nova ronda. Exato. Um, mas pronto, mas isto voltando então que é, a ideia era estancar aqui a ferida, não é? Mas a verdade é que a maior parte dos bancos regionais, não- para já, não se consegue perceber se é só o mercado acionista que está a reagir ou não. Mas a maior parte dos bancos regionais, pelo menos as suas cotações, estão a cair 40%, 50%. Aliás, o índice está a cair uns 15% ou 20% hoje. Portanto, a maior parte dos bancos, alguns outros bancos até de uma dimensão semelhante, estão a cair 50%, 60%. Portanto, será que realmente ficou estancado aqui o problema? Ou ainda vai haver aí mais pano para mangas, né? Pode ser só o mercado a reagir, o mercado acionista, e estar redondamente enganado, né? E aí provavelmente poderemos ter até grandes oportunidades. Aliás, o Bill Ackman já veio hoje dizer que os bancos regionais americanos são tremendas oportunidades de investimento hoje em dia, ao dia de hoje. Portanto, das duas, uma, ou o mercado acionista está completamente errado, ou ainda vai haver aí alguns bancos que vão ter grandes problemas. E eu, como não percebo nada da Pois, indústria americana, não tenho opinião sobre o que está a passar, mas é interessante. Mas se há alguma coisa, alguma lição que eu tirei deste fim de semana é que é muito melhor ser depositante do que acionista de um banco. Não é? Sem, mas isso sempre foi há muito tempo, né? Mas isto para É. dizer que os comentários que estamos a fazer é que as ações dos bancos estão a cair. Portanto, os acionistas perceberam que não estão todo protegidos, não é? E, aliás, como é lógico.
Portanto, se o banco... E perceberam também a facilidade com que um banco é intervencionado. Foram relembrados. No fim de semana tivemos 2 em que foram completamente wipe-out. E pronto, e o Signature Bank caiu 60% na sexta-feira, e provavelmente quem vendeu muito bem. Não, provavelmente não, quem vendeu mesmo muito bem. Portanto, é um bocadinho esse medo, o medo de agora tu és acionista de uma coisa que de um fim de semana para o outro, ou de um dia para o outro, pode não valer nada. E, É. e- Não, o negócio da banca, em termos de acionista, é muito lixado. Não, isso também é uma das razões, porque depois também as performances são fracas, porque não há muito incentivo a investir-se na banca. Volta e meia, aliás, se nós fizermos um apanhado assim, das grandes empresas que faliram, assim do nada, sem grandes previsões, nos últimos, sei lá, 30 ou 40 anos, o grosso é entidades financeiras e banca. Dizem N histórias, não é? é mais reflexivo, acontece muito, muito mais rápido, não é? Porque, lá É está, muito, porque é muito mais são, rápido. são altamente alavancadas e uma Quando estás, crise. exatamente, é a alavancagem. Quando estás a pensar que está na altura de resgatar, já é tarde, não é? If you're going to E- panic first. E é por isso que há muita gente que não investe em banco em seguros, não é? Porque são empresas Mas altamente alavancadas, seguros não, seguros não é alavancado. Seguros não é alavancado. Seguros é um também modelo de são negócio completamente alavancadas. diferente. Não. É Seguros, alavancado no float, claro. no Não flow, é? o que é que queres dizer no flow? Não, Nos prémios de seguro, são alavancados num prémio de seguro. Tu aceitas um monte de prémios de seguro e depois investes esses prémios de seguro. Como é que isso não é alavancagem? não. Repara, aquele depois tens mecanismos, mais uma vez, tens mecanismos de proteção. Portanto, tens o resseguro. Ahm, Tá bem? se, Mas obviamente, estás se eles não alavan... tiverem tratados de resseguro, se não tiverem nada, pá, eu nunca vi. Nunca viste o Eu, quê? auditor de seguradoras, nunca vi não haver ali políticas de resseguro para assistência de risco. Portanto, pá, Ah, tudo bem, temos na banca, se tu olhas na banca para os capitais versus ativos, aquilo é alavancado, isso sem dúvida. e os seguros também. Os seguros não. Pá, mas tens ali as margens de solvência, não. Pronto, ok. Também tens os gastos de capital na banca, ok. Epá, não vejo, não vejo assim tanta O alavancagem nos que, seguros. o que não há tanto é risco de liquidez. Acho que essa é uma diferença Alavancagem, importante. alavancagem é fácil de ver. Só tinhas se tivesse aí montes de sinistros, mas sim, isso Basta ver não o é capital suposto ter. próprio sobre os ativos e vais ver que a alavancagem dos seguros é extremamente alta, da mesma maneira como os bancos. Mas sim, não há maneira de pedirem o dinheiro de um dia para o outro, não é? Portanto, não tens riscos de liquidez, mas tens riscos de solvência da mesma maneira, não é? Bem, mas Tu estás a fazes seguro, fazes. Qualquer empresa tem riscos de solvência. Se tiveres anos e anos a perder dinheiro, tens riscos de solvência. Agora, Mas não tens risco de solvência de um dia para o outro. A Google mas não vai falir, nos seguros nunca vi um caso desses. Pá, nunca não há vi. maneira da Google vive- falir nos próximos 5 anos, porque ela tem capital para pagar aos funcionários todos nos próximos 5 anos e ainda Ok. sobra dinheiro. Agora, uma seguradora pode falir de um dia para o outro também. Pá, recordo-me uma seguradora que isso tenha acontecido. olha, Tirando lá aquelas. as AIGs, tirando as AIGs na altura de 2007, 2009, que a história é outra. Mas Mas ainda, recordo-me. ainda há seis Pá, meses recordo-me no tudo, mas UK, sinceramente não me lembro de nenhuma. Posso estar errado. ainda há 6 meses no UK, houve uma série delas que, por causa da perda de Ah, valor, das taxas de juros, ok. Sim, exatamente é a mesma coisa, por causa da perda de ok. valor das Mas aí até obras. foram fundos de pensões. E aí até foram mais fundos de pensões. Mas foram seguradores e foram fundos de pensões e afins, tiveram problemas por causa da perda de valor, lá está, dos ativos e por estarem alavancados pronto, e teve um Sim, ok, impacto ok. enorme. Isso foi, ok, mas aí não foi uma questão de negócio de seguros, foi uma questão de alavancagem da carteira de investimentos. Ok, aqui neste banco Mas eles também podem isto, dizer o nosso negócio bancário está espetacular, não estamos a ter perdas com os nossos empréstimos. epá, Há uma questão de taxa de juros também. ok, percebo o paralelismo. Eu Mas lá tinha. está, a parte de liquidez é muito mais difícil para uma seguradora perder a liquidez que tem, mas não é impossível, porque tu, a qualquer momento, por exemplo, no teu seguro de carro, se desconfias que a seguradora não te vai pagar se tiveres um sinistro, podes ir lá e pedir o teu prémio de volta. E imagina, pegaste um ano inteiro e que vais a meio do ano, podes pedir metade disso de volta. É possível. Nem sabia. É Não é bem possível. assim. Não é bem Se tu assim. tiveres 6 meses no teu contrato da pólice ainda
por fazer. Aliás, se venderes um carro que ainda tenha 6 meses, vais lá e pedes de volta. Agora, não vais fazer isto porque o seguro do carro são 300 euros, pá, em média, a meio do ano só está lá 150 euros, epá, e não é não te vais dar o trabalho por causa de teres medo daquela seguradora ir à falência. Agora, se tiveres lá as poupanças de uma vida, é completamente diferente. Mesmo um pequeno risco Isso podias eventualmente ter nas nos seguros de seguradoras de vida. vida. É. Nas seguros de vida. Nas Aí, seguradoras de vida, eventualmente pode haver aí um risco se houver resgates. Sim, aí ok, ó. Aí isso pode acontecer. Pá, não me lembro, não me lembro, e assisti a algumas falências de seguradoras portuguesas, mas não me lembro de ter assistido a uma corrida de resgates de produtos de capitalização. Mas sim, aí posso admitir que isso podia acontecer. Ok, estou vencido. Sim, mas o maior risco claramente não é a liquidez, é a solvência, é do É. género. Pá, isto agora, de certeza que já aconteceu coisas deste género, mas se tu tiveres, por exemplo, uma seguradora pequenina, principalmente em seguradoras pequeninas, e decidires só segurar casas na Flórida, não é? E vier um tornado de um dia para o outro e mandar. Mas é isso que eu estava a tentar explicar. Tu podes Isso até fazer, pode acontecer, mas, ter uma mas boa. se aquilo for bem gerido, tu passas o risco com o Claro, resseguro. mas qualquer Pagas coisa um bem prémio. gerida não vai falir de um dia para o outro. A questão não é essa. Claro que pode ser bem gerido e não acontece, mas pode ser mal gerido e acontecer, é o que eu estou a dizer. Ok. Pode acontecer numa empresa que não é alavancada. Não tens, e eu não sei se aquilo é bem gerido ou não. A ideia é saber, mas é muito mais difícil saber numa seguradora se aquilo é bem gerido ou não. E é muito mais fácil enganar-me com números e eles acharem que está a ser bem gerido e não está. Eles acharem não, eles fazerem parecer. E Há é um, alguma coisa? Sim. e é um Ah, risco, quer seguradoras, quer bancos têm. É claro que eu continuo a achar que os bancos também, pelos problemas de liquidez, podem ser mais arriscados ainda. Mas as duas são negócios que são altamente alavancados por natureza. E isso torna a coisa. eu vejo as coisas um bocadinho diferentes. Acho a banca pior que. Nesse aspecto, acho a banca mais arriscada do que os seguros, apesar de entender o teu argumento. Se tivermos uma empresa que não tem dívida, não é? Que tem retornos sobre o capital ou sobre os ativos, basta ver os retornos sobre os ativos gerais, não é? Portanto, Sabes uma que empresa as que tem seguradoras. retornos sobre ativos de 20%, pá, e depois olhas para um banco ou para uma seguradora e os retornos sobre os Mas as ativos. seguradoras não podem ter dívida. As seguradoras é uma das coisas que estão proibidas de ter dívida. sim, mas a alavancagem não é só dívida. Tens alavancagem Mas nos pronto, isto é um prémios. exemplo. Isto é um exemplo. O float é dívida. O float não é deles, não é? É dívida operacional. Há uma frase que tu gostas muito de dizer, Diogo, sobre empresas de net cash. Qual é que é? Não é minha a frase, não é? Mas É uma é frase que do. tu gostas muito de dizer. Sim. Uma empresa sem dívida, com netcash, não pode falir, não é? Não, é impossível falir uma empresa que não tenha dívida. Fica um E há bocadinho muitas. difícil. É assim, obviamente que se tiveres prejuízos ano após ano, até limpares o dinheiro todo que tens, não é? E começares a pedir dívida, depois podes, não é? Mas enquanto fores netcash, não vais falir, não é? É. É, E eu às vezes penso nessa frase, principalmente associada a retalhistas. Imaginamos o caso do Dia, em que teve muito perto de falir. Basicamente, podemos considerar que faliu para um ponto de vista de um acionista, porque foi completamente diluído através de aumentos de capitais. O Dia era net cash a determinado ponto, mas financiado sobretudo através do working capital negativo. A partir do momento em que começou a decrescer e a minguar, esse working capital negativo teve de ser pago, mas já não se puderam financiar com os fornecedores. Portanto, é preciso ter atenção também a isto. Há muita alavancagem operacional. No caso das seguradoras são os prémios, no caso dos retalhistas são os fornecedores, e se param de crescer, isto poderá ter que ser pago com o cash dos acionistas. Pode acontecer. Se bem que agora ainda eu estou a teimar. No caso das seguradoras, tu tens uma coisa que é a provisão para prémios não adquiridos. Isso é obrigado. Portanto, conceptualmente, como as coisas funcionam, todos os prémios, imagina, hoje é 13 de.
de março, 31 de março, quando fazes as contas a 31 de março, os prémios que já recebeste são removidos da conta de P&L. Certo, porque ainda não passou o tempo que Exatamente, tu pudeste. portanto, Senão aquilo era, não está na conta de P&L. senão era uma festa. Poça, tu Claro, seguras alguém obviamente. em 30 anos e logo no dia Mas, 1. tá bem, mas não há seguros a 30 anos. Não é? Tipo, pagar prémios únicos a 30 anos, isso não existe. Não existe muito pouco. O Um seguro de normal, carreira ou assim, pá, não sei. sim, mas o normal são prémios anuais. O normal, o grosso dos Sim, negócios pronto. são prémios anuais. Não é? Eventualmente com fracionamento mensal ou trimestral, mas o normal é ser isso seguros anuais. E Sim, mesmo mas nos anuais, faz o anual tal, pode ir. a tal provisão para prémios não adquiridos. Tiras da conta de P&L, Pronto. de ganhos e Claro. perdas. Portanto, não, tenho alguma dificuldade em ver essa tal alavancagem que vocês dizem em seguros. Não, mas a alavancagem é o facto de um acionista pôr 100 milhões e conseguir ter prémios de 1 bi. E com esse 1 bi, recebe esse 1 bi de prémios e investe esse 1 bi. Se perder 10% desse 1 bi, perde a equity toda. Tá bem, mas repara, se tu gastas 100 milhões, primeiro que faças um BI vai demorar um bocadinho, não é? Portanto, já tens um conjunto de assets e provavelmente o teu capital próprio já subiu. Olhamos para o caso da linha direta. Tem Não, não, não. É isso, é isso, é isso. Nós podemos olhar especificamente, e agora não sei de cor, mas para uma seguradora que tenha 100 milhões de capital próprio e 1.000 milhões de ativos. Em Ok, ativos. nessa perspectiva percebo o que é que vocês querem dizer com alavancagem. Mas lá está, mas isso depois tens que olhar. Aqui a questão é que em seguros tens que olhar não para esse rácio de passivo sobre capital próprio, que é isso que vocês estão a dizer, mas sim para o rácio para as baixas de solvência. Isso é o que conta. Portanto, em seguros, esse indicador não quer dizer nada, não quer dizer nada. Esse Para é um mim, quer indicador que tanto, mede a alavancagem. para mim, quer Sim, tanto mas para seguros uma casa não. Epá, é com dívida. quase como se fosse not applicable. Não. Para mim é a mesma coisa comprar uma casa com dívida. Lá está, a maior parte das pessoas não vê risco, mas se eu entro com 10%, não é, e compro a casa, Claro que se tens o risco. valor imobiliário da casa cair 10%, eu estou em insolvência. É que eu posso não ter risco de liquidez. Se eu conseguir pagar a prestação, não há problema nenhum, não é? Mas neste momento estou insolvente, se ela cair mais 10%. Eu tenho mais dívidas do que capital. E se tiver que vender por algum motivo, fico numa situação Claro, de insolvência. claro. Pá, e as pessoas não pensam muito nisso, mas é uma alavancagem e é um risco. E as seguradoras têm esse risco da mesma maneira que uma pessoa que compra uma casa a crédito também tem esse risco e muitas vezes pode não se pensar muito nisso, não é? É que até tens ali uma vantagem. É que se as coisas correrem bem, historicamente, portanto, os prémios são aplicados numa carteira de investimentos. Não sendo -se prémios a seguros de capitalização, porque a história é outra. Portanto, os prémios ao final de um ano acaba, portanto, extinguem-se, não é? Enquanto a carteira de investimentos ainda não. Depois abate-se os sinistros ou não, mas se não tiver sinistros, aquilo pá, tende a acumular. E então, se depois não distribuis dividendos, portanto, a tendência para bem gerida é para solidificar. É interessante porque se as coisas, quando correm bem a um banco ou a uma seguradora, ela tem retornos sobre o capital próprio semelhantes a algumas empresas que não têm esse risco associado e conseguem ter esses retornos sobre o capital. E é aí a questão do risco, que é, pá, num banco ou numa seguradora, o meu retorno sobre os ativos é muito pequenino. Eu depois tenho retorno sobre capitais próprios altos, não é? Porquê? Porque o capital próprio é pequeno ao lado. Mas isso acarreta sempre um risco extra de Certo, que certo, se eu só tiver retorno sobre o capital e eu não tiver pá, certo, ok. uma Mas Visa aí, ou uma Mastercard, agora não é? estamos completamente a fugir do tema, mas aí tem mais a ver com concorrência, tem mais a ver com fazerem dumping, as seguradoras para ganharem cota de mercado, porque o ciclo de produção está invertido, não é? Primeiro tens a receita e só depois é que tens os custos. Há ali um conjunto de Eu tenho situações que ideia. faz com. Eu não sigo muitas seguradoras, mas tenho ideia que agora que elas também levaram uma grande talhada. A maior parte delas, o capital próprio caiu bastante este último ano e meio. Yeah. Caiu, mas foi por uma questão diferente. Caiu porque as seguradoras são obrigadas a investir em
em obrigações, porque têm menos risco, principalmente double e triple, ou investment grade, são mesmo obrigadas e o grosso das carteiras em obrigações. Bem, e com a subida das taxas de juros e a queda dos preços, ela levaram um bocadinho. Aliás, naquele dia que falámos da linha direta, isso tinha o carteira de investimentos tinha tido para aí 15% ou 20%. Né? E isso, bem, aconteceu sem ver quantas, tenho a certeza que aconteceu em quase todas, se não em todas. Né? Nem todas, Porque, não é? A Berkshire não teve esse problema. bem, mas isso é um caso à parte. Porque mesmo na Europa, Na Europa foi eh, quase todas, sim. quase todas porque não nos é permitido ter, pá, não sei de cor atualmente, mas existem limites máximos para exposição a ações, para exposições a imobiliário, e o limite máximo para exposição a obrigações se não é 100% é quase 100%. Portanto, é o normal, é quase obrigatório investir em obrigações. Portanto, num ano em que a bolha rebenta, pá, não há hipótese, não há a mesma hipótese. E isso pode levar à falência de seguradoras, não é? Não, Oh, não, porque não. Por aí, lá está, aquilo depois não vai, se elas tiverem, é exatamente o mesmo princípio. Se tiverem old to maturity, aquilo não, quanto muito vai a capital próprio, portanto não vai a P&L. Ah, porque depois ficas com elas até à maturidade, portanto, e não havendo outros problemas, não havendo outros problemas, é que depois na maturidade tens o valor nominal do investimento. Aqui a questão, a única forma, e isso pode ter acontecido, teres perdido valor, é se compraste acima do par. E isso pode ter acontecido porque depois, como o conjunto de imposições dos reguladores obriga que tu invistas em, sei lá, AA ou 1A, provavelmente compraste muita coisa ao longo dos anos acima do par e se calhar com yields ou ligeiramente positivas ou mesmo negativas, mesmo por imposições regulatórias. O facto de não fazer o mark-to-market pode levar a problemas, como vimos agora neste banco, mas também pode levar nas seguradoras. É um bocadinho mais difícil, porque as seguradoras, ao contrário dos bancos, não têm depósitos e não há corridas aos depósitos. Portanto, é mais fácil para a seguradora defender o seu book. Mas imaginamos em que as taxas de juros das obrigações ficam tão atrativas que exista muita concorrência pelos prémios da empresa, mesmo a perder dinheiro num ponto de vista de combine ratio, mas que é compensado pela margem financeira. Aí, pá, uma seguradora poderá perder os seus prémios e poderá ter que ser obrigada a vender a sua carteira de obrigações e é quase o mesmo de obrigá-la a registar as perdas e acaba por se manifestar em PNL também. Eu tenho muitas dúvidas nesse raciocínio. Quando trabalhei em seguros, eu trabalhei numa resseguradora e tinha a parte do risco. Pá, e uma das obrigações principais era fazer o ALM, portanto, o matching entre ativos e passivos, nomeadamente pagamentos de sinistros. E a carteira de obrigações, pelo menos naquela empresa, só existia mesmo para fazer face a responsabilidades. Portanto, aquilo tentava-se, como é que aquilo era gerido? Tentava-se estimar mais ou menos um montante de pagamentos que tínhamos a fazer do grosso sinistros e tinhas a componente de cupão para pagar aqueles cash outs que pensavas ter em cada mês. E depois fazias jogar as maturidades, trimestralmente, mais ou menos. Tinhas ali obrigações a terminar. Depois, se tivesses necessidade de fazer um pagamento mais superior, usavas, se fosse o caso disso, usavas parte do Value National que se tinha vencido. Ok, Uh, mas olhando para os prémios, estavas a dizer há pouco que a maior parte dos prémios são anuais. Se tu perdes esses prémios, se muito da tua clientela decidir não renovar os prémios, Também, aí perdes para a frente. então, mas Claro, perdes. se isso acontecer, Pronto, se os isto prémios, é. vamos lá ver. Então, mas isso é um bom ponto. Se os prémios terminarem, tu te imagina, chegas ao final do ano e todos os clientes. Aliás, isso até acontece, porque às vezes há ramos que não são muito rentáveis e a seguradora decide fazer o runoff. Portanto, Pronto. até pode ser a partir da seguradora. O que é que acontece? Se deixas de receber prémios,
E tu não vais devolver os prémios, tu deixas de receber. Pronto, Também sim. deixas de pagar sinistros. Também... Mas tens lá a carteira de investimentos, porque essa está Mas lá. que são financiadas com os prémios. Já foram financiadas. Já foram financiadas. Não, mas, Já então, foram olha, financiadas. A questão é que já foram. mas tu deixas de ter o inflow que suportam esses prémios. A não ser Está que bem, mas tenhas um. também deixas de ter o outflow porque deixas de ter sinistros. Mas tu não. Mas tu deixas de E ser. provavelmente também cortas nos custos administrativos, despedes pessoas e por aí fora. Ok, então vamos olhar para um caso em concreto que olhamos os três, nomeadamente a linha direta, em que tem a maior parte dos seus prémios são anuais e têm de ser renovados todos os anos, e tem capitais próprios para aí 200 milhões, tem quase um bi de carteira de investimentos, agora tem 700 ou 800, mas pronto, imaginamos que é um bi, mas que vem todos os prémios. Eles Mas é isso investem, que vieram, mas depois historicamente foi o acumulado de 20, 30 anos, não é? não foi acumulado, isto é investido dos prémios todos os anos. Ou Está seja, bem, eles está bem. Está bem, mas aquilo portanto, não havendo oscilações, né? Não havendo oscilações claro, no preço, como aconteceu este ano, pera, como aconteceu este ano na carteira de obrigações, e tendo um combine positivo, pá, tens a obrigação de todos os anos estar a carteira de investimentos estar a crescer, não é? enquanto não perdes os clientes, está a crescer certamente. Não, não, mas a partir do momento em que tu perdes, deixas de ter prémios. Os sinistros acabam por se extinguir, não é? Não Mas estou a deixas de ter o perceber. float, deixas de ter aquele prémio para investir durante o ano. Eles emitem todos os anos cerca de 1 bi de prémios. E esse 1 bi de prémios que está investido, não é mais nada. Não, mas isso depende das seguradoras, porque ele pode acumular. Não? Tu estás-me a dizer é que, no caso concreto, isso tinha que se ver mais casos, mas estás-me a dizer que o volume de prémios é igual à carteira de investimentos. E eu estou a dizer que não tem que ser assim, pelo Pronto, contrário. estamos a Pelo ver este contrário, caso. o que eu estou a dizer é que a carteira de investimentos, numa seguradora com resultados acumulados positivos ao longo dos anos, faz sentido que a carteira de investimentos seja muito superior ao volume de prémios anual. Os resultados acumulados vão para capitais próprios. E Sim, normalmente sim, sim. o que está Sim, mas são as duas investido, coisas. pronto, o que está São as duas investido, coisas. o que está investido é a soma dos capitais próprios juntamente com os prémios. Portanto, podem investir mais do Exatamente. que os prémios. Mas, se perderem prémios, vão ter que vender obrigações porque já não têm esse float. Percebes? E esse raciocínio é que eu tenho mais dúvidas. Mas é... Só acontece isso se tu mantiveres as despesas, mas ao mesmo tempo, não precisas o teu manter as custo, despesas. Não. não, quer dizer, os teus custos com sinistros, imagina, vão se extinguindo, não se extinguem logo, mas vão se extinguindo ao final de algum tempo. Provavelmente os custos administrativos também vão se extinguindo porque vais despedindo pessoas. Pá, e a carteira vai diminuindo, mas vai diminuindo, mas pode durar ali muito tempo. Olha, então, um exemplo talvez seja mais fácil de perceber. Imagina que eu decido fazer uma seguradora de carros e aceito o Diogo e o Diogo dá-me 10 euros para segurar. Eu com esses 10 Sim. euros invisto e consigo uma taxa de rentabilidade de 10%. Mas ao final do ano, apesar do Diogo não ter nenhum custo, ou seja, não ter nenhum de sinistro, ele decide, estes 10 euros são muito caros, eu quero ir para outra seguradora que agora só me cobra 5 euros e foge de mim. Passou este ano, quanto capital é que eu tenho para investir? Comecei com 10 euros do Diogo, fiz 1 euro e o Eu Diogo diria que vai-se tens embora. 11, eu não estou a perceber. Eu diria que tens 11. Não tens de devolver os prémios. Ele tem Não um tens de euro. devolver os prémios. Não estou a entender. Pá, deixa já um bocado. Mas é Ah, segundo. aqui é um bom ponto. Este exemplo, porque os 10 euros foram tudo lucro, mas isto não é Sim, assim na obviamente, pois realidade. não. Obviamente, se calhar, é por isso que eu estou a dizer. Obviamente, se calhar no final do dia tinhas custos e se calhar só tinhas um lucro de 2, por exemplo, Exatamente. se calhar só tinhas um lucro de 2. Aqui temos de aplicar o combine ratio e se Sim, aplicarmos exatamente. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que no final do ano a seguir, se calhar tinhas 2 de investimento. Tinhas 0 de prémios, mas tinhas 2 de investimento. mas se aplicarmos este exemplo dos 10 euros mais um de retorno e aplicarmos um combine ratio da linha direta que foi 95%, eu no Sim. final do ano, depois do Diogo se ir embora, eu só fico com o retorno. Ficas com 1,5. Ficas com um Pronto, e meio. pronto, então Pronto, mas pronto, ficas com 1,5 em investimentos.
Pronto, exato, mas Isso é depende. no início com os prémios, Tá com bem. o prémio do Diogo, Uhum. tinha Bem, 10. tinhas 10, mas o que eu estou a dizer é que tens um e-mail. Agora, se isto acontecer durante 10 anos, se isto acontecer Pronto, durante ok, 10 mas anos, mas é isso que eu estou a dizer. Neste exemplo que estás a dar, ao final de 10 anos, mantendo os prémios constantes, e imagina que o Diogo só vai se embora ao final de 10 anos, ficavas com 10 prémios e crescendo um e-mail a tua carteira de investimentos, ao final de 10 anos, ficavas com 11,5. sim, mas Portanto, é lá isso que eu estou a está. dizer, acumulando ao longo Mas dos isso anos, passa a não ser sei se capital próprio. A parte dos prémios, assim que o Diogo vai-se embora, desaparece. sim, desaparece, mas lá está, tens ali um montante em carteira de investimentos. Pode ser alocada a capital próprio, não digo que não, mas a carteira de investimentos tens 11,5, portanto, Pronto, mas acabas. assim que perdes market share, perdes o capital que vem dos prémios. Se a linha direta Sim, perde 50% das apólices que tem, perde 500 milhões para certo, investir. certo, mas isso não tem em causa. Mas o que eu estou a dizer é que a carteira, se tiveres uma carteira sólida, se tiveres uma carteira, isto tem que estar a fazer contas, mas se tiveres uma carteira sólida e acumulada ao longo dos anos, o que eu estou a dizer é uma seguradora bem gerida, que tenha montes de anos por trás, pá, consegue de certeza ter uma carteira de investimentos superior à carteira de prémios Consigo do perceber ano. a tua questão do monte de anos Bem, por isso é uma trás. questão de procurar exemplos, não, é Não, uma mas a questão de questão é que procurar. estás a ter dos montes de anos, porque para acumular lucros como capital próprio, porque isso é irrelevante, porque das duas uma, ou ela distribui o dinheiro, não é? Porque Pronto, ela, distribuir é outra questão. pronto, ou se ela, Imagina que não distribui. se Imagina que ela não não distribui. distribui isso entra para o capital próprio, é um facto, mas ela também vai querer aumentar a sua alavancagem para compensar esse aumento de capital próprio, portanto vai dar ao mesmo. Porque ela começa com 100 e imagina que ao longo dos próximos. E tem 100 milhões de capital próprio e 1000 milhões de float, né? E ao longo dos anos vai lucrando muito e consegue chegar aos 200 de capital próprio. Se ela não distribuir, o mais provável é ela também ter 2 mil milhões Então, mas de- espera lá. né? Pegando Porque ainda ela no vai se exemplo alavancar. pegando no exemplo do Gonçalo, o que é preferível? No primeiro ano, tens 10, começas com 10 de prémios e 10 de investimentos. Tens um net zero. No segundo ano, a carteira morre, os prémios morrem, e tens um net de 1,5. Portanto, se isto for bem gerido, se for bem gerido, vais tendo ali. E o net de 1,5 é investido em investimentos. Mas pronto, tu podes reduzir a tua alavancagem através de retenção do dinheiro que fazes ao longo do tempo, certo? Mas deixas de usar o float e passas a usar mais capitais próprios. Mas tinhas a E, hipótese de distribuir e fazer outras coisas com o dinheiro. Ok, e aí é ok. que entra a questão: é que os capitais próprios, se só tiveres capitais próprios, os negócios são horríveis. Yeah. Porque se vais ter Claro, o retorno claro. sobre Não, o mas isso capital em qualquer próprio, lado, não é? Isso em qualquer lado. não é Não, em qualquer não, lado. não. A questão é que não é em Há qualquer muitas lado. empresas com net cash que são ótimas. Olha, o Está Google, por bem, ok, exemplo, ok, com exceções. Mas pronto, mas aí tens a Visa, a teoria do. Mastercard. Tá bem, mas isso tens a a teoria do Vidrala. Walk. Tens a teoria do Walk, em que, do ponto de vista de eficiência dos capitais, faz sentido teres dívida. Porque a dívida tu deduzes no IRS, ao contrário dos capitais próprios. Portanto, em termos de eficiência, faz Os sentido, juros. mesmo que Sim. sejam net cash, Eu faz sentido teres dívida. Epá, isto é um contrassenso, mas é percebo assim. isso, eu percebo isso em termos de eficiência, mas em termos de Conforto. pensamento de empresário, yeah, eu acho que isso não é de É todo mais. verdade. Epá, eu percebo que seja muito mais. Epá, eu pessoalmente eu também encaro assim, porque eu já paguei a dívida da minha casa e vivo muito mais descansado. E se calhar podia não ter pago e se calhar ganhava num spread qualquer e marado. Mas é muito mais Se calhar, reconfortável, percebo isso. E isso não se está em calhar causa. Mas em termos de eficiência, faz sentido teres dívida. se calhar como investidor, se tiveres tipo, posto a eficiência ao máximo, tu não vais conseguir manter essa estratégia a tua vida toda, porque vais estar sempre com o coração nas mãos. Tá, Portanto, mas, mais... repare, eu próprio disse isso, eu próprio disse que eu preferi pagar a minha casa e dormir mais descansado e saber que não estou a ser eficiente, nada contra. Agora, em questão de eficiência faz sentido ter dívida. É como já falámos várias vezes aqui, não é? Há uma diferença grande e muitas vezes funcionam em oposições, vão em, em sentidos opostos, é eficiência e resiliência, não é? Quando tu tentas optimizar para algumas coisas, podes ficar menos resiliente.
Claro. E há outra questão que eu nem sei se seria assim muito mais eficiente no caso das grandes empresas. Quando eu digo grandes é em qualidade, não é em tamanho, mas no caso, por exemplo, de uma Google, pá, eu não sei até que ponto é que seria assim tão eficiente, não é? Ela ter dívida e não aquele net cash. Porquê? Porque ela é irrelevante, ela não precisa de cash para crescer, não é? Isso agora também podemos entrar agora nas questões que elas estão a começar a precisar de ter um grande investimento, mas empresas que não precisam de cash nenhum para crescer. Epá, não ter aquela dívida, não ter aquele net cash e manter dívida é um risco que, que efetivamente maximiza o teu retorno, mas não faz assim tanta diferença ao ponto de sequer de tu poderes ter um risco associado, porque tu não usas capital para crescer, elas crescem. Empresas que lá está, que não têm, já não conseguem, ou porque não, lá está, não usam capital para crescer, ou porque não é uma questão de dinheiro crescimento, é porque o mercado já está saturado, ou o que é que seja. Sabes o que é que um private equity faz numa empresa dessas, não é? Se comprar, não é? Se fizer, sabes o que é que eles fazem? Eles Sei, financiam a compra com a dívida da empresa, criam logo dívida aí, financiam a compra. eles para mim matam aquilo, não é? Que é, É uma questão de perspectivas. Eu não estou a dizer que é melhor ou... É uma questão de perspectivas, mas é isso que os private equities fazem. E ainda há outra questão, que é uma empresa net cash tem opcionalidade. Ou seja, ela tem que valer mais por ser net cash, na minha opinião. Porquê? Porque ela amanhã pode não ser net cash, pode lá estar, pegar esse dinheiro todo, endividar-se até 3 vezes a EBITDA e entregar-te esse dinheiro todo. E uma empresa que já tem 3 vezes de EBITDA, por exemplo, de dívida, não tem essa opção. Portanto, no mínimo tens essa margem de segurança que a empresa vale mais porque tem essa opcionalidade e porque pode fazer isso no futuro e Sim, entregar. e há sempre alguém que tenta. Aliás, há N casos de empresas de netcash que tiveram private equities em cima delas para comprar. Isso há N exemplos. Porque isso é o potencial de uma empresa netcash. É, pôr, é tentar comprar e pôr ali dívida da própria empresa para pagar o investimento. Diga assim já de passagem, por exemplo, agora voltando ali e na brincadeira com o Gonçalo, a Ibersol é muito mais segura do que qualquer banco que exista aí. Dificilmente. Eu apostava, aliás, o meu dinheiro todo em como a Ibersol não vai falir nos próximos 3 anos. É praticamente impossível falir, pelo menos este ano. A não ser que tenham podem pôr o dinheiro todo num depósito num banco lá ao ar. Exatamente. Olha, um grande argumento. Já viste que eles agora, já viste a quantidade? Ou compram um dívida alemã, porque o português há sempre o risco, não é? Ou compram um dívida alemã, ou então já viste a quantidade de bancos que eles vão ter que abrir contas para pôr lá 100 mil euros Não, não. para Isso é que garantir? Já viste isso? eles têm que. Depende quanto tempo eles vão querer o dinheiro, não é? Mas o que eles vão fazer lá está, é ir comprando dívida alemã. Agora podem fazer a gestão de várias maneiras, mas a diversas maturidades, ou ir comprando. Podem comprar só a 10 anos e compram 5% a 10 anos este ano, ou de 5% ao ano e vice-versa. E têm tudo investido em obrigações, pá, dá 3% ao ano. Mesmo E às assim, tantas, o negócio deles deixa de ser restaurantes, não? e se Mas, calhar até melhor negócio em termos de retorno sobre o capital. Mas isso é outra história. bem, não é preciso ser especialista para comprar obrigações alemãs. Podem podem se dedicar a investir o capital e a gerir os restaurantes. Mas vamos ver o que é que eles Se fazem ao quiser, dinheiro. olhas para um balanço daqueles e vês lá o ativo principal de dívida alemã, não é? Acabavas por ter esse. Ou Então, mas tu então, olhas para o balanço do Google e o ativo principal que eles têm no balanço é a dívida norte-americana, não são uma empresa financeira. Sim, ok. sim, Mas lá está. Sim, mas mas é geram possível. mais dinheiro que o negócio do que tiram com a dívida. Sim, sim, Mas, e Ibersol também, mesmo se mas aplicasse. mesmo assim ainda tiram uns 6 ou 7 bis, acho eu, ao ano de obrigações, Sim, de sim, juros. 150 milhões deve dar para isso. Yeah. 150 bilhões. Yeah. A Ibersol que anuncia resultados no mês que vem, quando eu e o Diogo vamos estar na Assembleia Geral da Vidrala, nessa semana, e eu estou ansioso para saber o que é que eles fazem ao dinheiro. Portanto, saberemos algures na última semana de abril.
Olha, eles entretanto entraram no índice outra vez do É verdade. euro português. O Sim, PSI 20, o PSI 20 já não é PSI 20, porque teve já, muito já tempo sim, sem 20 bem, empresas e agora só chamam PSI, fica mais fácil. exatamente. Eles tiraram o 20, agora é só possível, exatamente. Já não tens 20. Já não tens 20. E a Barcel voltou e houve uma pressãozinha compradora quando voltou. Mas pronto, é um índice pequenino, portanto não há de haver aqui grande. Eu tenho é que comprar uma ação da Vidrali, deixa-me explicar como é que eu faço isso. Apesar de. Não como é que eu compro, mas como é que eu depois peço para. Sim, assim que eu fizer, aquilo é muito fácil. E para quem nos ouve, as ações, as empresas espanholas funcionam de forma diferente das portuguesas, em que basta pedir um certificado de eles chamam attendance, um certificado de participação que quer dizer a Assembleia, e o broker emite, ou o custodiante do broker emite um único para ti, em que tem o teu nome. E tu não precisas sequer anunciar a empresa que vais. É normalmente fácil para os avisar, mas tu com aquele certificado de presença, apareces lá, tem o teu nome e podes votar e diz quantas ações tens, e pronto, é isso que basta. É um bocadinho diferente. Em Portugal dá um bocadinho mais trabalhoso. Mas pronto, é relativamente fácil depois. Mas, então, o critério é que tens que ter ações no dia em que pedes o certificado ao broker. Isso. Tens de dizer ao broker qual é o dia, mas eles depois reservam aquelas ações para ti. Mas ao contrário de Portugal, que há mesmo uma data em que precisas ter as ações, nas espanholas aquilo é muito mais flexível. Até podes ir lá e já vendeste as ações, não é? Podes, isso pode acontecer, mas isto também pode acontecer em Portugal. Sim, Que claro, já passou a data. Isso é é, normal. Há ali sempre um período. certo? Sabes, agora é interessante falar nesta história toda da entrada de isto porque tanto eu como o Gonçalo temos conta na Interactive Brokers, é a rigidez com que, ou a segurança com que as pessoas veem a Interactive Brokers. Não? Porque a maior parte dos bancos, mesmo alguns bancos maiores, como o Bank of America, caíram bastante. A Charles Schwab, que é uma também das maiores corretoras nos Estados Unidos, caiu bastante. Pá, e a Interactive Brokers caiu menos Sim. que estas entidades quase todas. É. O que significa que as pessoas veem a Interactive Brokers como uma entidade mesmo segura. Os acionistas. Mas tu depois explicaste porquê no grupo, queres explicar aqui também? Bem, não sei se foi por causa disso, mas é mais uma daquelas, é como a Farfetch ou como a Berkshire, em que eles nunca, nestes últimos anos todos, compraram obrigações de longo prazo e tiveram sempre, para ir buscar mais yield, tiveram sempre com obrigações de curto prazo. E o fundador daquilo, e que detém ainda hoje 70 e tal por cento do negócio, disse impertrivelmente que nunca iria fazer uma coisa desse género. Não Nunca estavam, iria. não estavam confortáveis com o risco de taxa de juros. Portanto, tinham sempre todo o resto dos clientes, eles não investiram em coisas de longo prazo. E a de giro fez o mesmo, aparentemente. Portanto, enquanto a Schwab Yeah. Mas a de Giro fez o mesmo, mas também eu acho que foi um bocado por sorte, não é? Porque a de Giro, por sorte no sentido de que pá, aquilo é uma entidade nova, que cresceu muito rápido, tanto neste último ano e meio, não é? A Flatec já não era nova, não é? Mas a incorporação da de Giro, e eles triplicaram os clientes e o valor nos últimos 2 ou 3 anos. E acho que por default eles nunca chegaram a fazer nada ainda. Eu acho que foi mais numa de falta de experiência que eles seguiram esse caminho do que outra coisa. Ok. Olha, pode ser, Mas mas há, olha, há pessoas que por default, como o banco foi à falência este fim de semana, por default se meteu em coisas de longa duração. Ao contrário do Thomas, não é? Do Thomas qualquer coisa, já não sei o nome dele, da Interactive Brokers, que é um dos veteranos da indústria financeira É, americana. sim. estava a olhar aqui para as cotações da Interactive Brokers. Os gajos levaram porrada nestes últimos 2 dias. E em relação ao Bank of America, a diferença não é muito grande. Eles, É, eles caíram, eles caíram para Eles aí. querem pelo menos 15%. Bank of America caiu 18%. Agora ver Pronto, quanto é que caiu a E Schwab. quantas a mercear? Quantas a mercear? Não, a assim, Schwab caiu quase 40. está bem, mas comparativamente com o Bank of America. E a Interactive Brokers estava em máximos históricos e continua em Sim, valores assim. sim, sim, sim.
Pá, eu também tenho conta na Interactive Brokers. Eu tenho lá há mais de 20 anos. Eu adoro aquilo. Não? Eu acho que em termos de segurança as pessoas gostam muito, em termos de user-friendly e uma pessoa Pá, mas mexer na. em termos de user-friendly, eles têm uma coisa muito boa, que é... lá tem as contas dela. Tu podes usar as contas dela. E depois tem muitos workshops para explicar como é que aquilo funciona. Eu, na altura, quando abri conta, pá, perdi um bocado de tempo a assistir a alguns workshops e aquilo está lá tudo e mais alguma coisa. É uma questão de se investir tempo. Mas as pessoas perdem mais tempo a comprar um frigorífico do que a investir as suas poupanças. Acho que É, é. tem de ser uma coisa simples e fácil. Não gostam destas coisas de. Mas eu confesso que a Interactive Brokers é um bocadinho mais confusa do que precisa de ser para a maioria das pessoas. Mas eles têm Sem dúvida, sem dúvida. aquela opção light de Interactive Brokers Lite que é bastante Eles mais fizeram intuitiva. uma Sim. aplicação mobile nova e imagina, eu gosto muito, eu até gosto da aplicação web, eu não consigo funcionar é com a Workstation. É, O Workspace É, funciona muito bem, mas aquilo precisas funciona perder muito. algumas horinhas para eu, percebê-la. eu tenho medo de agarrar nos botões e qualquer coisa. Não, é o que o Gonçalo diz, aquilo funciona muito bem. Agora, precisas de investir um bocado de tempo. Pá, aquilo é espetacular. Não? Mas é muito estranho. Aquilo tem uma interface que parece um Excel. E é muito estranho tu pôres um número numa cela, dares um enter e aquilo fazer uma compra. É super. E há um botão da aplicação da Interactive Brokers que me assusta bastante, que é um que é Close All Positions. Yeah, Pá, Mas também não vais carregar no botão, não é? não vou, mas tenho medo. Aquilo aparece demasiadas vezes, Assim, demasiado o visível. gajo não aparece assim do nada, não é? para eles é Pá, não sei, incrível, não é? mas mesmo que carregares, aquilo vai-te perguntar se queres mesmo fazer. Não é? Sei, mas Eu eu nunca não fiz esse experimentei, não é? teste. Mas não, mas aquilo, Mas, pá, o que me irrita na Interactive Brokers é outra coisa, é por causa da legislação do MiFID, pá, uma coisa surreal, tu não consegues investir em ETFs americanos. Só consegues, pá, a Giro também não. a gente também não, pá, uma estupidez, mas na Interactive Broker consegues fazer uma coisa que é, montas a posição com opções. Portanto, pá, se eu quiser entrar num ETF americano, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que vender uma put in the money, completamente in the money, ou in the money, pá, tipo no dia do. Não é, Desculpa? desculpa, na de Giro não é ETFs que eu estou a dizer, é REITs. Não, não consegues investir em REITs americanos. ETFs consegues. Tipo da É, BlackRock e da. americanos não dá. Não, se for ETFs europeus, consegues. Portanto, se o ETF da BlackRock estiver domiciliado na Europa, no Luxemburgo, na Irlanda ou noutro sítio, consegue ser tranquilo. Agora, se forem ETFs domiciliados americanos, deixaste de conseguir, porque antes conseguias, mas isto foi uma legislação. Epá, e aquela estupidez, é o lobby europeu, foi uma legislação que surgiu para aí há 5 ou 6 anos, diz que por causa do panfleto do ETF não estar em inglês, não estar em português, não estar na língua que tu és nativo, então não te impede, para um cliente de retalho, impede de transacionar aquele ETF. Pá, Eu que é a também, coisa eu também mais estava a ver crítica, coisas mais desse género. estúpida, mano. Tipo o ETF do mercado polaco também, se quiseres investir no índice polaco, também não dava porque também não está em inglês. Há assim uma data de restrições. Não é? Mas aquilo estás a imaginar, estás a falar, sei lá, do SPY ou de qualquer coisa, ETFs normais, não é? Mas depois, mas na Interactive Broker, era isso que estava a dizer. Não podes comprar a ação. Mas como é que eu monto a posição? Shorto uma put, pá, imagina, medida de maturidade completamente in the money. O problema é que tem que ser lotes de 100, não é? Pá, mas é aquelas legislações mesmo estúpidas só para promover o lobby europeu. Mais nada. Então fazes, shortas a put, depois exerces Exerce no dia, não é? Ou e ficas com exerce. ela em carteira, não a pudeste comprar, mas não precisas de vender. Não, repara, sim, pois, depois se quiser vender, vende, mas para entrar Sim, tem que shortar a put. É a ok. única forma. Agora, estava à É, procura é de curioso, um não podes ETF. comprar, mas podes ter. Portanto, exercendo Sim, uma opção, mas podes também negociar opções com ela, podes negociar opções com ela. mas não precisas fazer isso através de um put, também podes fazer através de uma call. Como? Comprares uma. Compras uma call in the money e exerces a Compras uma call. cola em vez de fazer assim, podes comprar uma cola, sim. Sim. Ok. Ah,
Mas pronto, tens de fazer, Investe tens de bastante. fazer Ou a vendes compra uma outra puta ou vez de compras uma opções. cola. É Por acaso, curioso. Sim. por Tem acaso eu vou mais pelas putas, mas sim, podes comprar uma cola. uma pequena Ah, previsão. A Fed vai subir juros ou não vai subir juros para a semana? Ou esta semana? por acaso, estou curioso, estou curioso. Vamos Eles ver. devem se ter assustado bastante, não é? Devem-se ter. É giro que eu O já. último discurso, a expectativa era de 25 pontos base, não é? O último discurso que ele deu, que foi há 4 ou 5 dias, epá, ele reforçou o facto de provavelmente até ia subir mais do que isso. Portanto, a expectativa ficou no 0,5. Aí agora há quem fale de não haver subida nenhuma. Eu hoje assisti a um comentário. A JP Morgan, que foste tu que puseste, dizem que vai subir. A Golden diz que já não vai subir. Portanto, Não, não há consenso. a JP Morgan não disse isso. Disse que queria que subissem, não Pronto, é? ok. É. Foi. Mas não foi bem uma Bem, eu visão gosto tanto bem. institucional. Foi uma visão de um... Quem é que Amanhã, disse? Sim, sim. amanhã saem os valores Inflação. da inflação. A Sim. expectativa é que seja 6%, year over year. E epá, vai depender, eu acho que vai depender um bocado disso, não é? Mas vai ser, é uma situação complicada que é, se tu paras agora, se a inflação continua, imagina, a 6 ou acima ainda de 6, se surpreende pela positiva, não é? E estás numa situação em que não podes subir taxas de juros, mas continuas com a inflação alta. Eu não sei o que é que seria melhor, mas é claramente uma situação muito delicada. Epá, eu não sei o que é que está na cabeça deles. Mas claramente acho que a prioridade vai ser controlar a inflação. Para já, porque mudaste de discurso assim do nada, porque houve este evento. Não é bem Este do evento. nada. Sim, está bem, mas Sim. mudaste. Não, mas Sim. não é. Ok, não é muito nada, mas mudares este discurso em 4 ou 5 dias por causa deste evento que aconteceu, revela também um bocado de fragilidade. Eu na Europa Pá, tenho poucas dúvidas que eles vão subir, vão subir e vão continuar. sim. Tens poucas dúvidas Honestamente, que não vão. não, que na Europa vão Não, subir. não. Pois, exato. Sim. Então tens, exato. Tens dúvidas que Na não vão Europa, subir. o processo também está muito mais atrasado, não é? Sim, e as inflações cá Agora, estão o que pode acontecer nos Estados Unidos, pode haver uma surpresa positiva em termos de inflação. E isso pode. Eles podem se agarrar se houver um, um, um valor positivo em termos de inflação, portanto a inflação ser abaixo dos 6%, como tu disseste, e eles podem se agarrar a isso e então dourar a pílula. O- outro racional é que claramente já começa a haver alguma crise de liquidez, não é, este mês. E isto é fundamental para controlar a inflação. O dinheiro começa a ter algum valor, já vimos um banco ir à falência, já há alguma luta por depósitos, portanto, isto ainda não vai aparecer, todo este stress financeiro não vai aparecer nos dados de inflação do mês passado, obviamente, mas provavelmente tem um impacto relevante daqui para a frente e vamos ver. Eu continuo a ser da opinião que quanto maior forem as taxas de juros, melhor é para o investidor e melhor é para os aforradores, pior é para os preços dos ativos, mas para quem continua investido e põe mais um bocadinho todos os meses, pá, não há nada melhor do que juros mais altos. Eu tinha juros a 20%, mano. Juros a Aí era, 20%, inflação a zero, epá, e ficamos todos milionários no instante. nem precisava, aí era só pôr em certificados de aforro, não era preciso fazer mais nada. Arrumavas as botas, Diogo. Arrumava as botas. Epá, eu nunca vi isso. Gostava que isso fosse. Nunca vi isso. Então, não olhaste para É, foi a primeira vez, não é? 84 nos Estados Unidos, meu, não foi 20, mas foi Pá, eu 18%. lembro-me. Isto agora em Eu brincadeira. não Eu era lembro. vivo. Pá, eu lembro, só para teres uma ideia, quando eu comecei a trabalhar em 94, pá, não miúdo, não é? E lembro-me que o meu sonho era. O que é que era? Era tipo ter 20 mil contos. Pá, que na altura conseguia taxas de juros de 10% e, isso dava um retorno de 2 mil contos por ano e isso cobria as minhas despesas. Isso era o meu sonho. Nunca consegui, né? Mas qual era a inflação também? A inflação também era alta. Pá, também era alta, não era tão alta, mas pronto, na altura também morava na casa dos meus pais, portanto, também não tinha o meu nível de despesas, também era mais baixo. Mas Eram retornos reais, não é? Que é uma sim, coisa eram que reais, porque eram 10%. Eu lembro de estar a pensar em 10%.
O problema agora é que nós não temos retornos reais, não é? Mesmo com as taxas de juros, nos casos dos Estados Unidos a 5%, os retornos continuam a ser negativos, não é? Perdes o teu nível de vida. Yeah. Por isso ainda não é apelativo, na minha opinião. Se bem que esse discurso é um contra-argumento. Isso que estás a dizer faz sentido. Aí a questão é as bases. Quanto é que é a tua base? Porque, imagina, se tens a base assim de 1 milhão, 1 milhão. Se tens um conjunto de despesas de 10 mil, portanto, se tiveres 10 mil, se tiveres uma inflação, pá, mesmo que seja de 50%, passas para 15 mil as tuas despesas, pá, mas o teu retorno, mesmo que seja só 1% em 1 milhão, é superior ao aumento dos teus custos. Portanto, aí também tens que olhar para as bases, não é? Porque às vezes as pessoas esquecem-se desse argumento. Mas a 50% vai chegar lá num instante, esse milhão vai Sim, ficar eu também estou a dar um completamente exemplo, pá, estou a derrotado. dar um exemplo assim Mas surreal. interessa, a inflação é mais importante sobre os meus custos do que sobre o meu capital. Se eu tiver custos bastante baixos em relação ao capital, compensa-me. Sim, compensa. Portanto, há só mais essa variante. Agora, a questão é que é difícil ter-se isso, não é? É assim. Muito bem, meus caros, vais só teu joguinho de Vão futebol, ser- Olha, eu vou é, vão- correr. Vou correr a fazer jogging. vais-te correr, Mas vai ser uma não vais semana correr para bastante para um atribulada. banco. Não, 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 não. É mais à volta de um estádio. Ok. Vai ser uma semana bastante atribulada, portanto, na minha opinião, eu acho que isto ainda não acabou aqui. Eu acho que isto ainda vai haver aí Who knows? muita coisa para se falar esta semana, próxima Pá, semana a toda. única coisa que vale é mais voltar a falar de Silicon Banks do que estar a falar de Lehman Brothers ou AIGs. Não, os grandes bancos acho que não há grande problema. Agora este First Republic e há mais um ou dois assim desta escala que a coisa ainda pode. Mas quando eu digo que ainda não acabou aqui, não precisa de falir mais nenhum, não é? Mas com a situação de subida das taxas de juros, vai ser uma semana volátil, lá está. Os mercados têm estado bastante voláteis também. Isto. Eu acho que eu não me lembro de nenhum período em que nada tivesse acontecido. Nós estamos sempre, há sempre desenvolvimentos. Sim, é verdade, é verdade. Não sabemos o que é que vai ser, mas sabemos que podemos ir buscar as pipocas e apreciar o filme e ter algum distanciamento, não é? E ajuda bastante a ver isto como esse distanciamento, porque se vives muito isto. E eu, por exemplo, eu sou uma grande posição minha é o Banco Inter, e que hoje caiu 7%. E é preciso mesmo esse distanciamento para não sentir isto na pele, porque não, Sim. no meu ponto de vista, não é um banco que seja afetado por nada do que está a passar. 8h30, Gonçalo, 8h30. Foi 8,5, bola. Não, só vi de manhã, caiu Mas é mais um pouco. assustado. Epá, Sim, é- é- mas eu a ti, já há muito tempo que não invisto em banca, já há muito tempo. tu vives Mas, muito menos isso do que eu admito muito nisso. Para mim é muito mais difícil ser tão dispassionate, eu não sei como é que é em português. mas sabes que isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. É que quanto menos olhar para as cotações, maior é o meu retorno. Porque não estou a olhar para o ruído. Epá, não estou a olhar para o ruído. Então, eh, muitas vezes nem vejo. Porque se tu acreditas na estratégia que estás a montar, não precisas estar sempre a rever o que fizeste. Não é? Sim, sem dúvida alguma que Mas não é fácil, não é fácil. É preciso mesmo esse distanciamento e é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, mas não é só de fácil, porque a primeira sensação que foi à cabeça é porque é que eu não vendia há 3 dias, não é? Foi um erro não vender, mas não foi, Pois não. não, porque não, se eu investo para o longo prazo, nunca irias considerar vender há 3 dias só porque estava 10% mais alto. Agora, a única e coisa que eu. no caso por exemplo, do Banco Inter, acho que não há ligação nenhuma. Agora, poderia acontecer uma situação em que estavas investido num destes bancos Yeah. e convém Sim, ser sim. rápido, não é? Mas Mais vale seja. eu no grupo mencionei várias vezes. A única coisa que podes fazer, e eu às vezes faço nestas alturas, e é uma forma de diminuir a parte emocional, é shortar calls das posições que têm em carteira.
Porque normalmente o prémio disparou por causa que a volatilidade aumentou. Portanto, aí é um bocadinho como se baixasse o teu break-even. A alavancagem não é comigo, mas sim. Mas isto não é alavancagem, isto é reduzir risco. Isto não é alavancagem. Não... Mas Temos de ter aqui uma sessão de opções. Temos de ter aqui uma sessão de estás a opções. vender calls, não é? Não, mas estás a vender calls no ativo que tu tens. Portanto, tens a posição, estás a Sim, fazer cover mas, calls. Estás a mas fazer cover calls. se o Banco Inter dispara, perco toda o Está bem, upside. está bem. Está bem, obviamente, nestas alturas de crise, Mas é se tu exatamente nestas montaste uma alturas que posição, disse que eu não devia fazer isso. não, repara, se tu montaste a posição, se o teu preço da call for acima do teu No ponto de preço de entrada, custo. Sim. o ponto de entrada estás a ganhar dinheiro. Ah, e antevendo aqui, pá, tirando proveito do aumento da volatilidade. É só Ok, mas perco todo o o upside. prémio dispara, o prémio dispara. Mas, Agora, Encaixas o dinheiro das calls, pronto, olha. pronto, exatamente. então, Epá, eu tenho um ativo, epá, eu não tenho muito tempo para Não, eu não, mas mas o meu ativo que eu faço mais é um ativo que tem muita volatilidade. Porque a aposta é mesmo essa. E como tem volatilidade, faço muito short ou de calls ou de puts. não, causaria mais ansiedade saber que não tenho o upside desta empresa que conheço bem do que estar a ganhar o prémio Pá, da tal. mas é que para, é um bom tema para a próxima ó, Gonçalo, é uma questão de olhares bem, porque aquilo pá, isto são acontecimentos, mas não é para estar a fazer sempre, não é? São nestes acontecimentos extremos, como o que estamos a assistir agora. Pá, isto, se efetivamente, ah, obviamente fazer timing é muito difícil, mas se efetivamente aquilo tiver a cair, se a ação tiver a cair, os tais 8%, pá, tu em 2 ou 3 dias fechas a posição com ganhos de 30 ou 40%. Sim, não é de toda a minha praia esses trades de curto prazo, mas é uma ótima discussão para termos noutro episódio. E até para a semana, meus caros, e que certamente teremos esta e outras histórias para falar no próximo episódio. Um grande abraço. Ok. Tchau. Até para a semana. Até para a Até para a semana. semana.